Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. O Melhor Ninja. Capítulo 51. Batalhas na Segunda Masmorra 04. Os dois lutadores se moveram ao mesmo tempo. Dentro de um segundo eles chegaram ao meio do campo e retomaram a batalha. Claan, você sentiu a intenção de matar. As lâminas se chocaram e faíscas voaram no ar. A intenção assassina de matar encheu o ar enquanto ambos os lutadores tentavam derrubar seu inimigo. Mesmo que a luta deles tenha sido horrível, ela teve sua elegância. Cada passo, cada movimento que o ninja da masmorra fazia era elegante e dissimulado, enquanto os golpes de espada de Daishi estavam cheios de intenção feroz e força bruta. Mas também tinha sua própria beleza. A cada segundo, vários golpes choviam uns contra os outros. Daishi e seu oponente bloquearam, desviaram ou evitaram completamente os ataques, mantendo a vigilância ao seu redor. As atuais habilidades com a espada de Daishi eram insignificantes em comparação com as do ninja da masmorra. Esse cara, ele é muito melhor do que eu. Se não fosse pela minha velocidade, ele já teria arrancado minha cabeça. Preciso continuar lutando contra ele e melhorar minhas habilidades com a espada. Essa é a única maneira de vencê-lo se lutar assim. Daishi concentrou-se em cada movimento que seu inimigo fazia e tentou estudá-lo. Sua inteligência deu-lhe uma compreensão mais rápida não apenas da teoria ou dos conceitos, mas também das habilidades físicas que observou. O nível de skill Sword Mastery aumentou em 1. Daishi sorriu levemente enquanto desviava outro golpe de seu inimigo. Vendo que seus ataques não conseguiram passar, o ninja da masmorra decidiu mudar os padrões de ataque. Ele desapareceu do campo de visão de Daishi. Ele desapareceu. Seu trabalho de pés é incrível. Sua velocidade aumentou e ele conseguiu escapar completamente dos meus ataques. Daishi imediatamente usou a habilidade de detecção de chakra e aprimorou seus olhos, ouvidos e nariz. De repente, como um espectro aparecendo do nada, o ninja apareceu atrás de Daishi e atacou. Mas felizmente Daishi encontrou seu inimigo a tempo de bloquear o ataque. No momento em que Daishi bloqueou o ataque, o inimigo desapareceu de sua vista. Caramba! Desapareceu novamente. No momento, a Shuriken quebrada ao redor definitivamente o está atrasando. Este terreno é uma vantagem para mim. Sua velocidade diminuiu por uma pequena margem quando ele atacou. Então consegui bloquear. Mas duvido que seja assim por muito tempo. Daishi não queria que seu inimigo o pegasse de surpresa. Ele queria ser o único a dar o próximo passo. Claan! Faíscas voaram quando Daishi bloqueou outro golpe de espada. Vendo seus ataques bloqueados, o ninja da masmorra saltou para trás e concentrou chakra em sua espada. Uma tonalidade azul pode ser vista ao redor da arma. O que ele está fazendo? Daishi se perguntou apenas por um segundo antes de seus olhos se arregalarem em compreensão. O ninja inimigo atacou várias vezes em um segundo, enviando fortes rajadas de vento e várias lâminas de vento. No momento em que percebeu o que estava para acontecer, Daishi empurrou chakra para as pernas e pulou o mais rápido que pôde. No instante seguinte, a área em que ele estava foi destruída por vários golpes de vento poderosos. A maioria dos metais pontiagudos espalhados no chão foram levados pelo forte ataque do vento. Daishi pousou com segurança a vários metros do solo destruído. Seus olhos nunca deixaram seu inimigo. O ninja baixou a mão e olhou para Daishi. No instante seguinte, ele desapareceu e apareceu na frente de Daishi e atacou. Daishi usou as duas mãos e cobriu sua espada com fluxo de chakra e desviou o ataque. Ambos começaram a lutar ferozmente. Suas lâminas colidiram várias vezes por segundo. A força com que eles se chocaram fez com que uma pequena tempestade de vento se formasse ao seu redor. Faíscas se espalharam por todo lugar enquanto eles lutavam entre si. Daishi estava na defensiva devido à sua falta de habilidade com a espada. As habilidades com a espada desse cara são incríveis. Não é apenas rápido. Seus movimentos. É quase impossível para mim prevê-los no meu nível. À medida que a batalha avançava, Daishi analisava seu oponente. Ele mal se esquivou de um golpe direcionado ao pescoço, mas no segundo seguinte uma linha fina apareceu em seu peito. Se eu não tivesse recuado no último segundo, teria sido uma lesão grave. Sua capacidade de mudar rapidamente a trajetória e os caminhos do ataque. Sua precisão insana e as espadas sempre mudando de órbita. Seja ele quem for, ele é baseado em alguém poderoso. O nível de skill Sword Mastery aumentou em 1. O nível do skill Chakra Flow aumentou em 1. Mais um sentido. Mais um destreza. Mas também estou ficando mais forte. A velocidade de melhoria da minha habilidade com a espada é muito mais rápida do que eu esperava. Talvez seja porque estou lutando contra um especialista. À medida que se chocavam, as habilidades de Daishi melhoraram. Ele estava começando a acompanhar o ninja. Ele bloqueou um ataque e desviou a espada para longe dele e rapidamente enviou um golpe em direção ao seu inimigo. O ninja da masmorra se recuperou rapidamente do ataque fracassado e usou mais chakra para aumentar sua velocidade e bloquear o forte golpe de Daishi. Devido à força gerada pelo confronto, os dois foram arremessados um para o outro. Eles ficaram de frente um para o outro e olharam para baixo. Sua velocidade é quase igual à minha, mas sua força é um pouco menor. Mas ele ainda suprimiu meu ataque com sucesso. Inacreditável. Eu preciso contê-lo. Daishi não perdeu tempo e correu para frente. Ele era um ninja antes de ser um espadachim. E sua vida era mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Ele usaria todo o arsenal que tivesse para vencer. Ele alcançou o ninja rapidamente e tentou contê-lo usando fios de chakra. Ele usou a mão esquerda para criar vários fios para manter seu inimigo sob controle. Seus fios se conectaram com as mãos e pés do ninja inimigo e o prenderam no lugar. Daishi balançou a espada com a mão direita com a intenção de causar uma grande quantidade de dano. Mas havia um problema com essa estratégia. No momento em que o ninja foi contido, ele usou sua espada revestida de chakra para cortar as cordas e mal conseguiu bloquear o ataque.
ataque. Os olhos de Daishi se contraíram ao ver seu ataque ser bloqueado. Claro que não seria tão fácil. GRR. O ninja da masmorra correu e mirou no coração de Daishi, mas Daishi, com a ajuda de seus sentidos superiores e agilidade, evitou e não permitiu que o ataque acertasse. As espadas se chocaram mais uma vez. À medida que a batalha avançava, Daishi se concentrou cada vez mais na trajetória da espada do inimigo e sua mente, sem saber, desconsiderou a mão vazia do inimigo. Se eu puder aguentar e aumentar minha habilidade com a espada, eu posso. Ok menos 216 HP. Status negativo, sangramento. Os olhos de Daishi se arregalaram e tremeram quando ele sentiu uma adaga cravada em sua lateral. O ninja inimigo rapidamente puxou a adaga e estava pronto para atacar novamente, mas Daishi imediatamente usou Body Flicker e ganhou alguma distância. Ele colocou a mão na ferida. Porra, eu fui descuidado. Ele me fez focar tanto em sua espada que conseguiu desferir um ataque furtivo. O bastardo é esperto. Apesar de seu oponente ter ferido ele, Daishi sorriu. Um ataque furtivo como esse. Então parece que você é um shinobi antes de ser um espadachim, afinal. Você sentiu a intenção de matar. Naquele momento o ninja inimigo avançou e começou a lutar usando ambas as armas. A esgrima do ninja tornou-se mais perigosa e ameaçadora quando ele começou a usar duas lâminas. O intervalo entre os ataques foi reduzido e o caminho dos ataques tornou-se mais complicado. Daishi respondeu da mesma forma e tirou uma adaga de seu inventário. Devido ao uso de duas armas brancas, a habilidade de domínio de empunhadura dupla foi ativada. Aumenta o dano infligido, velocidade, taxa crítica e equilíbrio do usuário. Devido a esses buffos e aos efeitos da habilidade de domínio da espada, Daishi foi capaz de igualar seu oponente e levar a luta a termos quase iguais. Ambos lutaram vigorosamente. Daishi estava ficando ferido e tossindo sangue, mas também foi capaz de reduzir os pontos de saúde de seu inimigo. A luta durou vários minutos e nenhum dos lados conseguiu dar um golpe decisivo. Eles só foram capazes de infligir ataques não letais uns aos outros. Mas logo a maré mudou e a batalha começou a favorecer um determinado lado. Quando a saúde de Daishi caiu abaixo de 25%, os efeitos da estatística de persistência foram ativados. Deu um aumento de estatísticas de 8%, aumentando a velocidade e o poder de Daishi. O ninja aguentou, mas não conseguiu bloquear os ataques devido ao novo aumento de velocidade. Mas ele ainda foi capaz de causar danos a Daishi. Seu chakra fluiu através de sua espada e adaga e bloqueou os ataques de Daishi e cortou a perna esquerda de Daishi querendo tirar o equilíbrio do menino. Menos 355 HP. Status negativo, perna quebrada, sangramento. O poderoso ataque acertou em cheio e Daishi caiu de joelhos. Ai! Caramba! Daishi bloqueou desesperadamente os ataques que vinham em sua direção, mas não teve sucesso devido à lesão. Naquele momento outra habilidade foi ativada, salvando Daishi do ataque. Os pontos de saúde caíram abaixo de 20%. A habilidade Resiliência de Ozark está ativada. Mais 2% nas estatísticas de força, vitalidade e agilidade por 20 segundos. Este aumento, juntamente com o aumento de estatísticas da habilidade de persistência, levou a velocidade e a força de Daishi além de seu inimigo. Daishi rapidamente desviou os ataques de lâmina e cortou as mãos de seu inimigo. A mão que segurava a espada foi cortada e a que segurava a adaga foi rasgada. Menos 622 HP. Status negativo do inimigo, buff aleijado em vigor. Mais um persistência. Só me restam 14 segundos. Preciso fazer valer a pena. Daishi rapidamente ficou em uma perna só e começou seu feroz contra-ataque. Ele usou fio de chakra para garantir que o inimigo não escapasse e o atacou com seu tanto. Ele foi capaz de vincular mais de 10 ataques em rápida sucessão e ativou a habilidade Linked Kill Streaks. Várias outras habilidades foram ativadas e as mãos de Daishi tornaram-se um borrão. Golpes brutais atingiram seu inimigo e em menos de 10 segundos sua saúde foi reduzida a zero. Inimigo morto. Mais 2.500 Es. Mais 375 Es. Inimigos mortos. 89, 168. Eu ganhei. Finalmente, acabou. Daishi estava respirando com dificuldade. Ele soltou seu tanto e caiu de costas. Ele olhou para seu minimapa para ter certeza de que não havia ninguém por perto. Ele lentamente pegou sua espada e rastejou até uma árvore próxima. Ele sentou-se e olhou para as notificações empilhadas. Oh cara, são muitas mensagens. Ele começou a tratar suas feridas e enfaixá-las enquanto repassava as mensagens uma por uma. O nível de skill Dual Vieljin Mastery aumentou em 1. O nível de resiliência de skill Ozark aumentou em 1. O nível de skill Sword Mastery aumentou em 1. O nível da habilidade Golpe Mortal aumentou em 1. O nível do skill Chakra Thread aumentou em 1. O nível do skill Danger Sense aumentou em 1. O nível do skill Vital Strike aumentou em 1. O nível de skill Killing Item aumentou em 1. O nível do skill Chakra Enhancement aumentou em 1. O nível do skill Chakra Flow aumentou em 1. O nível da habilidade Resistência Física aumentou em 1. O nível do skill Danger Sense aumentou em 1. Devido a derrotar um inimigo especial desta masmorra, você recebeu a habilidade passiva Artes de Combate. Artes de Combate. Passivo, LV.1. Esta habilidade permite ao usuário ser mais proficiente no combate corpo a corpo e no uso de armas. Efeitos. Aumenta passivamente o dano corpo a corpo mínimo e máximo, a taxa crítica e o equilíbrio do usuário. Torne o usuário ambidestro. Aumento de 2% no dano infligido. Aumento de 2% na velocidade de ataque. Ao lutar em terreno perigoso e se adaptar rapidamente a ele, a habilidade Passos Leves foi criada. Passos Leves, passivo ativo. LV.01. Esta é uma habilidade de Forvork que aumenta a velocidade de movimento e adaptabilidade ao terreno do usuário. Ao lutar contra um inimigo, essa habilidade também pode ser usada como habilidade de ataque ou habilidade de esquiva de acordo com a proficiência do usuário. Efeitos. Aumenta o equilíbrio do usuário em terrenos instáveis e perigosos. 3% de aumento na velocidade de movimento. Custo de CP, 50 CP min.
Uau, lutar contra esse cara realmente levou muita habilidade para o próximo nível. E ainda ganhei 2 novas habilidades. Daishi examinou os detalhes das habilidades e seus efeitos. Nada mal, nada mal. Daishi terminou seu tratamento rudimentar. Ele se levantou e lentamente voltou para a caverna. Depois de beber bastante água e comer os alimentos armazenados em seu inventário, ele conseguiu reabastecer um pouco de seu HP. Ele alcançou sua caverna e pegou sua cama de dormir em sua dimensão de inventário. É hora de descansar um pouco. Daishi inspirou e expirou lentamente. Seu esgotamento mental foi extremo devido à batalha que acabou de travar. Como ele estava em um espaço relativamente seguro, em poucos segundos seus olhos se fecharam e ele adormeceu. Capítulo 52 – Novas missões e habilidades. Você dormiu em uma cama. HP, CP, SP e MP foram totalmente restaurados. Daishi acordou de seu sono tranquilo ao som da notificação tocando. Ele soltou um pequeno bocejo e se levantou da cama. Daishi se preparou para os desafios que veriam. Ele saiu da caverna e olhou para seu minimapa. Já se passou uma semana desde que comecei a lutar nesta masmorra. Até agora, dos 168 oponentes, derrubei 89 inimigos desta masmorra. Será uma corrida de masmorra bastante produtiva. Nada mal para uma semana de luta. Daishi analisou suas estatísticas e habilidades e ficou satisfeito com os resultados. Ele avançou e foi até os pontos vermelhos mostrados no mapa. Daishi queria completar a masmorra o mais rápido possível, mas também não queria ser pego de surpresa. Mas ainda com a experiência de lutar contra mais de 7 dúzias de ninjas, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa que esta masmorra pudesse lançar contra ele. Os dias se passaram com Daishi lutando contra vários tipos de ninjas. A maioria deles era baseada em um genin de um clã que sobreviveu aos campos de exame de Akagahara, mas havia alguns que não eram de nenhum clã. Daishi experimentou como era enfrentar ninjas inimigos e aprendeu suas diversas táticas. Ele lutou contra alguns ninjas em um combate mano a mano, enquanto outros contra quem ele lutou estavam em equipes de 2, 3 ou às vezes até 4. Durante uma dessas lutas onde ele teve que enfrentar 4 shinobi ao mesmo tempo, ele usou a capa do Atamagai pela primeira vez. Ele desapareceu completamente dos sentidos do inimigo e emboscou-os com sucesso em pouco tempo. Inimigos mortos. 110, 168? Você subiu de nível. Sim, nível 34. Finalmente. Assim que a batalha terminou, Daishi sentou-se em um toco de árvore próximo depois de se certificar de que estava seguro e tirou a capa. Uau! Então é assim que é ser invisível. Daishi ficou maravilhado com as habilidades da capa. Lembro-me nas informações de observação sobre esta coisa que ela pode responder aos pensamentos do usuário de uma forma limitada. Eu não entendi o que isso realmente significava até agora. No momento em que o coloquei, ele reduziu seu comprimento para corresponder à minha altura e tamanho. Eu só estava pensando que era muito grande e desejei que fosse menor e que essa coisa encolhesse. Não consigo nem imaginar que tipo de selo foi usado para criar algo assim. Se alguém no mundo soubesse que isso existia, faria quase qualquer coisa para colocar as mãos nele. Durante a luta, Daishi testou alguns aspectos e habilidades que achava que a capa poderia ter e ficou satisfeito com o que aprendeu. Depois de colocá-los, são necessários 100 pontos de mana para ativar, mas fora isso não há outro custo. Pelo menos não se eu usá-lo continuamente. Se eu tentar prolongar o tempo desligando a invisibilidade, terei que gastar mais 100 MP para ativá-la novamente. E parece que no momento em que a coloco, posso de alguma forma dizer quanto tempo a invisibilidade desta capa poderia durar. Era como se a capa tivesse se conectado à minha mente. Estranho. Lembro que o tempo máximo que consigo é de 3 horas e se eu esticar talvez consiga estender para 10 horas, mas isso vai ser difícil. No momento minha mana é limitada, então eu tenho que usar isso com cuidado e maximizar a eficiência de uso. Naquele momento, uma nova caixa de missão apareceu. Missão criada. Obtenha a 5ª capa. A Tamagai Uzumaki criou 5 capas com habilidades especiais. As 3 primeiras capas foram destruídas. Você está atualmente de posse de seu 4º manto. Embora o 4º manto tenha habilidades excepcionais, a Tamagai considerou imperfeito e um fracasso devido às suas limitações e por isso até se recusou a nomeá-lo. Ele usou as informações aprendidas na criação das capas anteriores e as usou para criar um trabalho final perfeito. Descubra mais informações sobre a Tamagai Uzumaki e obtenha sua obra-prima. Limite de tempo: nenhum. Recompensas: o Manto do Abismo. Nova habilidade: falha: nenhum. Aceitar: SN. Uma nova missão? Não esperava por isso. Daishi examinou as informações da missão e as aceitou imediatamente. Uau! Minha capa atual é incrível, e esse cara considera um fracasso. Então o que diabos ele considera perfeito? Eu me pergunto que tipo de habilidades a capa final tem? Daishi decidiu que iria investigar a missão assim que saísse da masmorra. Redirecionando sua atenção para a atual missão da masmorra, Daishi avançou. Daishi passou mais 3 dias explorando a masmorra. Ele evitou armadilhas e rastreou seus inimigos. Suas habilidades furtivas aumentaram bastante e ele aprendeu a deixar poucas evidências ao escapar de uma situação perigosa. Daishi estava atualmente lutando contra um ninja com habilidades baseadas em um membro do clã Hyuga. LV.40. Punho Gentil Nino. HP. 4.421 CP. 4.002. O ninja criado com base em um genin do clã Hyuga que sobreviveu aos campos de exame de Akagahara. Este inimigo é imune ao genjutsu e possui poderosas habilidades de taijutsu capazes de destruir órgãos internos. Capaz de rastrear o inimigo a longas distâncias e enfrentá-lo de frente. Este inimigo prefere lutar sozinho e pretende matar você. Ele estava lutando há algum tempo e conseguiu reduzir o HP de seu oponente para menos de 150. Daishi passou por vários selos de mão enquanto evitava os golpes de palma do genin Hyuga da masmorra. Estilo água, Jutsu Hydroblast. Uma poderosa explosão de água em espiral a queima-roupa fez o ninja voar de volta para uma árvore. Ele caiu e levou seus últimos pontos de saúde restantes. Mais 1.200 Es. Mais 180 Es. Inimigos mortos. 137, 168. Você subiu de nível. Nível 35,
Com o número de ninjas restantes, parece que poderei aumentar meu nível em mais um quando terminar esta dungeon. Daishi examinou a experiência necessária para atingir o nível 36. Quase 34.000 yen. Com os pontos de experiência dos ninjas e a recompensa da missão, isso deve ser suficiente para me levar aos 36. Enquanto Daishi examinava suas estatísticas, uma nova notificação de habilidade apareceu. Devido a derrotar um inimigo especial desta masmorra, você recebeu a habilidade passiva Absolute Chakra Mastery. Domínio absoluto de chakra, passivo, LV, Max. Esta habilidade permite ao usuário expelir chakra de todos os pontos de chakra do corpo humano. Ajuda o usuário a ter mais controle sobre o chakra usado em jutsu e outras técnicas relacionadas ao chakra. Esta habilidade também aumenta passivamente a velocidade de domínio do controle de chakra do usuário. Assim que o usuário atingir o auge do controle do chakra, ele será capaz de usar o chakra Yin e Yang em várias proporções. Enquanto Daishi lia a primeira parte da informação, sua mente se lembrou de tudo que lembrava sobre os pontos de chakra. Isto virá a calhar. A maioria das pessoas só é capaz de expelir chakra das mãos ou pés, mas o clã Hyuga, Naruto e alguns outros são capazes de liberar chakra de todas as partes do corpo. Achei que seria possível para mim também com o corpo de jogador e tudo mais, mas definitivamente precisaria treinar mais. Portanto, essa habilidade ajuda nesse aspecto, e reduz meu tempo de treinamento de controle de chakra. Então isso também é um bônus. Resumindo, não é uma recompensa ruim. Enquanto Daishi lia a descrição completa, sua mente ficou confusa com as possibilidades. Oh sim, esta é definitivamente uma ótima habilidade passiva. Se eu puder usar a liberação de Yin e Yang como quiser, então, teoricamente, será possível criar e usar jutsus que se assemelham a técnicas secretas de clã. As possibilidades são ilimitadas. Com um sorriso no rosto, Daishi retomou sua caçada. Mais 4 dias se passaram. Daishi não se apressou e não se apressou em lutar contra seus inimigos. Ele passava várias horas por dia treinando e aprimorando suas habilidadades. E seu treinamento deu frutos. Todas as suas habilidades tiveram um tremendo crescimento durante a última semana. Já era meio-dia e Daishi estava lutando contra um ninja baseado em alguém do clã Uchiha. LV.41, copiar Nino. HP, 4.391 CP, 4.064. O ninja criado com base em um genin do clã Uchiha que sobreviveu aos campos de exame de Akagahara. Um inimigo poderoso capaz de genjutsu, ninjutsu e taijutsu. Proficiente em ataques de fogo e possui um Sharingan de 2 Tomoe. Sua velocidade é muito maior que a média de um genin e é capaz de usar jutsu shuriken e esgrima excepcionais. Este inimigo luta sozinho e pretende matar você. Daishi bloqueou um soco com a palma da mão e retaliou com um chute forte e rápido. Isso mandou o ninja vários metros para trás. Daishi respirou fundo várias vezes nos poucos segundos que comprou. Este ninja o forçou a dar tudo de si e Daishi se esforçou ao máximo. Assim que ele respirou fundo algumas vezes, ele correu em direção ao ninja de olhos vermelhos. O ninja inimigo jogou várias shuriken em Daishi, mas ele desviou as armas e se defendeu com uma kunai. Intrusão mental detectada. O espírito inflexível neutralizou o ataque estrangeiro. Essa é a 10ª vez que ele tenta me enredar em um genjutsu. Está ficando chato. Daishi bloqueou um golpe de uma kunai e deu um soco na cabeça de seu inimigo. Seu oponente explodiu em fumaça. Jutsu clone das sombras. Esse bastardo está usando minhas táticas contra mim. Asterisco. O ninja copiador criou um clone e usou genjutsu em Daishi. Mas vendo suas ilusões ineficazes, o clone enfrentou Daishi, comprando tempo real para preparar outro ataque. O verdadeiro ninja da cópia jogou várias shuriken com fio ninja preso a elas. A shuriken não tinha como objetivo atingir Daishi, mas sim confiná-lo a uma determinada área. Depois de deixar as estrelas ninja voarem, ele rapidamente teceu vários selos de mão. Em apenas alguns segundos ele completou os selos, com o último terminando em um selo de tigre. No momento em que Daishi acabou com o clone, as shurikens o cercaram com chamas que corriam ao longo do fio. Jutsu de fogo de dragão, hein? Você não vai me pegar tão facilmente. Daishi teceu sinais para o jutsu de substituição e pousou em uma árvore próxima. No momento em que seus pés tocaram o galho, seus sentidos o alertaram sobre alguém vindo em sua direção. Daishi olhou para trás e viu o inimigo voando em sua direção com a perna estendida e mirando em suas costas. Daishi se esquivou saltando do galho da árvore. Ele pousou e olhou para cima para ver um jutsu de bola de fogo vindo em sua direção. Daishi passou por vários selos e bateu com as mãos no chão. Estilo terra, jutsu de abrigo rochoso. A cúpula rochosa se formou e protegeu Daishi da bola ardente da morte. A bola de fogo atingiu a cúpula rochosa e explodiu criando poeira e fumaça. As orelhas de Daishi captaram o movimento, e ele defendeu um chute vindo de sua lateral. Os dois ninjas se uniram para combater mais uma vez. Daishi rapidamente sacou sua adaga e espada e lutou contra o ninja. Os buffos devido ao uso de armas brancas deram vantagem a Daishi e depois de algum tempo a luta chegou ao fim com Daishi como vencedor. Mais 1.250 Es. Mais 187,5 Es. Inimigos mortos, 167, 168. Você subiu de nível. Devido a derrotar um inimigo especial desta masmorra, você recebeu o Fire Style Fênix Fire Jutsu. Estilo fogo, Jutsu de fogo da Fênix. Ativo, LV.1. O usuário amassa o chakra e o converte em fogo e então cospe várias rajadas de pequenas bolas de fogo no ar. As pequenas bolas de fogo se movem descontroladamente pela área e cercam rapidamente o alvo. Com controle suficiente sobre o elemento fogo e o Jutsu, o usuário pode guiar cada chama individual com seu chakra e direcioná-la em direção ao alvo. Shurikens podem ficar escondidos nas chamas e tornar esta técnica ainda mais mortal. Classificação: C-tipo, ninjutsu selos de mão, rato tigre, cão boi, coelho, tigre custo de CP, 240 por uso. Nota: atualmente o usuário só pode criar 6 pequenas bolas de fogo por ataque. Mas com domínio suficiente sobre o chakra da natureza do fogo, essa limitação pode ser removida. Este é um ataque excelente.
Parece que terei que me concentrar no controle do chakra da natureza do fogo junto com a natureza da terra. Um para ataque e outro para defesa. Suponho que no momento isso criará um equilíbrio em minhas habilidades de ninjutsu. Daishi dispensou as caixas azuis e abriu sua página de status. Status nome, Daishi Akima, o jogador. Turma, estudante idade, 7 título, criança capaz, explorador, prodígio, matador de feras, aprendiz de guerreiro de masmorra. Nível, 36, 650,5, 35550, HP, 3.995 CP, 6.532,2 SP, 3.730 MP, 2.395 estatísticas primárias força, 85 vitalidade, 81 destreza, 80 agilidade, 83 inteligência, 105 chakra, 107 sabedoria, 55 estatísticas especiais sentido, 80 vigor, 97 indomável, 13 carisma, 39 persistência, 14 dignidade bloqueado, sorte bloqueado, pontos de estatísticas, 505 Rio, 252.000. Daishi sorriu enquanto olhava os números. Ele estava feliz com o aumento nas estatísticas até agora. Parece que todas as minhas estatísticas aumentaram por uma margem substancial. Posso sentir a força e o poder do meu corpo tão claramente. Vou aumentar as estatísticas primárias para 100. Enquanto Daishi estava pensando em seu próximo movimento, várias notificações apareceram. Você derrotou todos os ninjas e como resultado despertou o chefe desta masmorra. O chefe da masmorra tem 100 lacaios. Derrote todos eles para completar e sair da masmorra. Lendo a mensagem que Daishi preparou. O chão começou a tremer e vários metros à sua frente Daishi pôde ver uma plataforma ascendente feita de pedras brancas e vermelhas. E de pé estava o adversário final de Daishi. Estava na hora. Vamos acabar logo com isso. Daishi pegou seu tanto e se preparou. Capítulo 53. Segunda batalha do chefe da masmorra. A plataforma que se elevava do solo era composta por pedras brancas e vermelhas. Eles estavam dispostos em um padrão de trevo. E no topo havia uma figura ameaçadora de 1,80 metros vestindo uma capa preta desgastada. Daishi imediatamente usou observar em seu oponente final. LV, Raidon, HP, CP, um fantoche humanoide semi-inteligente criado pela masmorra. Este boneco é ativado após todos os ninjas da masmorra serem destruídos. É o fantoche mais forte e o chefe desta masmorra. Possui 100 fantoches de lacaios e pode comandá-los para atacar o inimigo. Este boneco é capaz de usar ataques de ninjutsu e é proficiente em taijutsu. Favorece a natureza relâmpago. Ele quer matar você. Um boneco humanoide com um físico poderoso estava na plataforma. Seu rosto era desprovido de tudo, exceto dos olhos em forma de duas pequenas fendas horizontais. Daishi examinou seu inimigo. Tinha braços volumosos, mas pernas magras. O corpo era uma combinação de madeira e metal. Suas articulações, braços e pernas eram de metal, mas o peito e a parte inferior do tronco eram feitos de madeira. Olhos azuis brilhantes olharam para Daishi enquanto ele olhava para ele. Que diabos? Por que não consigo ver quanto HP e CP essa coisa tem? Está muito além do meu nível? Isso significa que não posso vencer? Dúvidas se formaram lentamente na mente de Daishi, mas ele rapidamente se acalmou e recuperou a compostura. Você consegue fazer isso. Mantenha a cabeça na luta, Daishi. É apenas um fantoche idiota. Você pode vencer. Apenas alguns segundos se passaram com os dois se encarando, mas então o boneco fez seu primeiro movimento. Levantou a mão esquerda com a palma voltada para Daishi. Você sentiu a intenção de matar. O que você está fazendo? A mente de Daishi surgiu com vários cenários de ataque e ele se preparou. No instante seguinte, Daishi mal se esquivou de um jato de água direcionado ao meio de sua cabeça. Uma pequena explosão de água fina, mas poderosa, saiu da mão levantada dos fantoches. Daishi se esquivou e olhou para a marionete. Daishi podia ouvir as árvores e pedras sendo destruídas atrás dele. Ele viu uma pequena abertura redonda no meio da palma e o jutsu de água saindo dela. O fantoche Raidon, vendo que sua presa havia escapado dos ataques, parou o jato de água e levantou ambas as mãos. Linhas azuis de luz ganharam vida em seus braços, do cotovelo aos pulsos. Então falou uma única palavra. Surgir. Da pergunta frequente? Daishi ficou pasmo ao olhar para a marionete. Ele pode falar? E por que estou sentindo uma vibração forte de nivelamento solo? O chão ao redor deles começou a tremer e em poucos segundos vieram da terra dezenas e dezenas de fantoches. Daishi saltou para trás e ganhou alguma distância dos novos inimigos. Os novos fantoches tinham cerca de 1,5 metro de altura e não pareciam tão fortes quanto seu líder. Então estes devem ser os asseclas de Raidon. Observe. LV, 25004. HP, 2500 CP, 2500. Uma marionete sob o comando de Raidon. LV, 25073. HP, 2500 CP, 2500. Uma marionete sob o comando de Raidon. LV, 25020. HP, 2500 CP, 2500. Uma marionete sob o comando de Raidon. Daishi usou a habilidade observar em vários dos novos bonecos. Parece que, exceto pelo nome, todo o resto é igual para todos eles. Parece que terei que eliminar esses caras antes de lidar com o chefe. Daishi não perdeu tempo e correu em direção ao mais próximo. Sua velocidade e força eram muito maiores que as dos fantoches dos lacaios e ele foi capaz de destruí-los facilmente. Inimigo morto. Mais 200 Es. Mais 30 Es. Todos os outros bonecos entraram em ação e começaram a atacar Daishi. A batalha começou entre Daishi e os fantoches menores. Ele se abaixou e desviou dos socos apontados em sua direção e quebrou os fantoches. Ele se desfez rapidamente devido à imensa força de Daishi. Seus sentidos o alertaram para uma torrente de fogo vindo em sua direção. Daishi usou a substituição em um boneco próximo e escapou. Então usar substituição em meus inimigos é possível, hein? Eu precisava confirmar isso.
Conforme a batalha avançava, Daishi fez várias anotações sobre seus inimigos. Cada fantoche de Minion só pode usar um tipo de ataque ninjutsu e há vários segundos de atraso após cada ataque. E eles podem transformar seus braços em armas brancas. Daishi bloqueou uma lâmina com seu tanto e deu um soco poderoso na cabeça, destruindo-a. Inimigo morto. Mais 200 Es. Mais 30 Es. 10 abaixo. Faltam mais 90. É hora de acelerar isso. Daishi criou 2 clones das sombras e todos eles passaram por vários selos manuais. Estilo fogo, Jutsu grande bola de fogo. Estilo fogo, Jutsu fogo do dragão. Estilo fogo, Jutsu de fogo da fênix. As chamas correram em todas as direções e engoliram dezenas de fantoches. Em segundos, vários deles explodiram e foram destruídos, enquanto outros foram totalmente queimados. Inimigo morto. Mais 200 Es. Mais 30 Es. Inimigo morto. Mais 200 Es. Mais 30 Es. Inimigo morto. Mais 200 Es. Mais 30 Es. As caixas de confirmação de morte continuavam se acumulando. Os clones partiram para lutar contra os bonecos restantes enquanto Daishi voltou sua atenção para o chefe. Eu preciso jogar de forma inteligente. Não consigo ler seu nível, HP ou CP. Isso significa que essa coisa é muito mais forte do que as que enfrentei agora. Não posso cometer erros precipitados. Daishi passou pelos selos de mão para seu jutsu de overdrive relâmpago. Com seu corpo coberto por pequenas correntes elétricas, Daishi disparou em direção ao inimigo. Daishi deu um soco rápido no centro da cabeça de seu oponente. Mas algo inesperado aconteceu. Um raio irrompeu de seu inimigo e ele bloqueou o ataque de Daishi. A marionete interrompeu o poderoso impulso de Daishi em seu caminho. No momento em que fizeram contato, ocorreu um pequeno estrondo e a força do impacto criou pequenos ventos soprando ao redor deles. Você sentiu a intenção de matar. Os olhos de Daishi se arregalaram em compreensão. Merda, essa coisa pode copiar meus movimentos ou já pode usar raios para aumentar sua velocidade. O boneco-chefe Raidon deu um soco em Daishi, mas o garoto bloqueou o punho com os 2 braços. Eles começaram sua batalha com ambos atacando e defendendo contra o ataque inimigo. A metade inferior do rosto de Raidon baixou, e de sua boca aberta foram lançadas várias rajadas de pequenas kunais. Daishi usou Body Flicker para aumentar sua velocidade e evitar os ataques. Ambos correram um para o outro. Punhos encontrarão-se com punhos e nós dos dedos encontrarão-se com os nós dos dedos enquanto nenhum deles recuava. Naquele momento vieram as memórias de um de seus clones e Daishi sorriu interiormente. Todos os fantoches dos lacaios foram destruídos e agora só resta o chefe. Daishi agora tinha um plano em mente. Ele se esquivou de outro chute vindo em sua direção e usou fios de chakra para conter seu inimigo. No momento em que os fios se conectaram e interromperam os movimentos do inimigo, o clone que estava escondido atrás dele veio. Em um segundo, ele enviou um soco forte e poderoso na nuca de Raidon e foi capaz de quebrar o crânio de madeira. Essa foi fácil. Daishi pensou enquanto olhava para seu inimigo sem cabeça. Raidon caiu de joelhos e um segundo depois caiu no chão. Vendo o plano funcionar, o clone de Daishi largou o jutsu do clone das sombras e desapareceu. Acabou? Isso foi muito mais fácil do que eu esperava. Enquanto Daishi pensava sobre isso, um pensamento de repente veio à sua mente. Espere. Se eu o derrotei, por que ainda não recebi a notificação? Enquanto Daishi ponderava sobre essa questão, algo inesperado aconteceu. Os pedaços despedaçados da cabeça se moveram como se tivessem vida própria e se juntaram ao corpo. Assim que sua cabeça foi recolocada, ele se levantou e olhou para Daishi. Que diabos? Essa coisa é imortal? Enquanto Daishi estava enlouquecendo, um raio cobriu o corpo de Raidon e o chefe fantoche correu em direção ao garotinho. Daishi sacou sua adaga e tanto e eles começaram a segunda rodada de batalha. Um raio condensou-se e cobriu a mão direita dos bonecos e a corrente repentinamente disparou em direção a Daishi. Daishi usou o aprimoramento de chakra para aumentar sua velocidade e força. E devido aos buffos do uso de armas brancas, sua velocidade aumentou por uma margem considerável. Foi somente devido a essas condições que ele conseguiu evitar o ataque relâmpago. O local onde o raio caiu carbonizou. Daishi evitou vários ataques do raio e enviou várias rajadas de bolas de fogo como retaliação. Tanto o boneco quanto o menino se esquivaram e retomaram o combate corpo a corpo. O nível de Skill Combat Arts aumentou em 1. O nível de Taijutsu da Skill Leaf Academy aumentou em 1. À medida que a batalha avançava, as habilidades de Daishi subiram de nível, e em pouco tempo ele encontrou uma abertura e cortou o torso do inimigo. A marionete saltou para trás e ganhou alguma distância. Era isso que Daishi estava esperando. Ele rapidamente jogou suas armas alguns metros no ar e criou 2 clones das sombras. Daishi então usou o jutsu de overdrive relâmpago e pegou suas armas caindo. Daishi e seus 2 clones evitaram as rajadas de água e fogo vindas do fantoche inimigo. Eles cercaram e começaram a atacar por todos os lados. A marionete, embora forte e rápida, não foi capaz de se defender com sucesso contra 3 inimigos ao mesmo tempo. Um dos clones de Daishi usou seus fios de chakra para limitar os movimentos de Raidon e no momento seguinte os clones enviaram vários socos fortes pelas costas enquanto Daishi usava o fluxo de chakra em suas armas e cortava pela frente. Ambos atacaram ferozmente e destruíram toda a parte superior do corpo da marionete. O que sobrou caiu no chão. Daishi estava esperando pela caixa de notificação de conclusão, mas ao vê-la não aparecer, ele rapidamente percebeu que seu trabalho não estava concluído. Daishi observou enquanto o boneco começava a se recompor. Não dessa vez. Ele rapidamente passou pelos selos manuais e soltou uma bola flamejante onde o boneco estava. Observando Daishi original atacar o boneco caído, os 2 clones também se juntaram. Várias balas de vento e torrentes de chamas foram liberadas e atingiram o inimigo caído. Os 3 não desistiram e continuaram atacando por um tempo antes de pararem. O chão era uma bagunça fumegante.
O boneco estava carbonizado. Enquanto Daishi olhava, ele ainda não recebeu nenhuma notificação. Que diabos? Por que ainda não está morto? O que eu tenho que fazer? Como Daishi estava frustrado com a falta de vitória, seus olhos de repente captaram algo brilhando. Era uma pequena pedra como uma pedra azul no meio do chão carbonizado. Daishi caminhou até ele e o pegou. Ele sentiu o chakra vindo dele e rapidamente usou o observar, núcleo de Raidon. Esta esfera especial foi criada para fornecer chakra quase ilimitado ao fantoche Raidon. Com este núcleo o fantoche pode lutar para sempre e regenerar suas partes perdidas. Então esse é o segredo, hein? Daishi, compreendendo o que estava acontecendo, olhou atentamente para a esfera do chakra. Posso levar isso comigo? Uma esfera de chakra quase ilimitada seria útil. Enquanto Daishi ponderava sobre esta questão, ele podia sentir a esfera tremendo em sua mão e Daishi podia ver vários detritos de madeira e metal vindo em sua direção. Daishi tentou colocá-lo em seu inventário, mas a ação foi negada. Ele está tentando formar seu corpo novamente. Soltando um suspiro, Daishi fechou o punho em torno da pequena esfera. Era uma bola pequena e resistente e Daishi teve que usar um pouco de força antes que as rachaduras começassem a aparecer. E segundos depois ele o esmagou. O núcleo virou pó no momento em que quebrou e os restos de madeira e metal que vinham em direção a Daishi caíram no chão. Você derrotou o chefe Raidon. Inimigos mortos. 168, 168, mais 1600 Es. Mais 240 Es. Você subiu de nível. Recompensa. Habilidade estilo relâmpago jutsu de ataque relâmpago. Missão destruir todos os inimigos concluída. Recompensas. Nova habilidade. Fantoches de mana. Novo título. Executor. Este título aumentará todas as suas estatísticas em 7% ao lutar contra ninjas inimigos. Rio 375.000. 10.000 Es. Você derrotou com sucesso todos os inimigos nesta masmorra. Você recebeu acesso à chave de retorno. Assim como Daishi esperava, a chave de ouro apareceu na sua frente assim que ele concluiu a masmorra. Daishi estava em uma condição muito melhor em comparação com a última vez que esteve na masmorra. Ele pegou a chave e usou o observar nela. Chave de saída da masmorra. Com esta chave o jogador pode abrir a porta de saída e sair da masmorra. Chave válida por apenas 24 horas no horário da masmorra. Assim que a chave se tornar inválida, a porta será trancada e o jogador ficará preso dentro da masmorra para sempre. Tempo restante, 23 horas 59 minutos e 30 segundos. Exatamente como eu pensei. Então, cada vez que termino uma masmorra tenho 24 horas para sair, hein? Daishi olhou ao redor. Ele passou mais de 2 semanas lutando por sua vida aqui. Ele soltou um suspiro e abriu seu mapa. Daishi decidiu que iria descansar e verificar suas estatísticas e habilidades em sua casa, e não aqui. Assim que Daishi descobriu a localização da porta de entrada, ele deixou o local. Ele rapidamente alcançou a porta e colocou a chave de ouro dentro. Hora de ir para casa. Você usou a tecla Return. Você gostaria de sair desta masmorra? SN. Sim. A porta se abriu e quando Daishi entrou no corredor foi teletransportado de volta para sua casa. Capítulo 54. Crescimento poderoso. Daishi apareceu em sua cama. Ele olhou para o relógio próximo e viu que apenas 4 segundos haviam se passado. Isso é realmente conveniente. Passei mais de 2 semanas lá e apenas 3 segundos se passaram aqui. É hora de verificar minhas recompensas. Daishi abriu a página de status e viu que suas reservas de dinheiro, bem como seus pontos de estatísticas, aumentaram significativamente. Ele então viu o título mais recente. Daishi clicou nele e a informação apareceu. Carrasco. Este título aumentará todas as suas estatísticas em 7% ao lutar contra ninjas inimigos. Um título muito útil, de fato. Terei que encontrar maneiras de conseguir mais títulos. Parece que eles serão capazes de aumentar minha habilidade em batalha por uma grande margem. Daishi abriu a página de status em seguida. Muitas habilidades aumentaram vários níveis graças às batalhas nas masmorras. Ele queria examinar cada um deles e ver até que ponto eles haviam melhorado. Habilidades. A lista atual de habilidades de Daishi foi aberta. Ele examinou cada um deles e notou sua melhora. Seus olhos pousaram na habilidade observar. Parece que observar aumentou. Mas ainda vejo apenas o nível, HP, CP e informações sobre meus inimigos e não suas estatísticas físicas. Parece que terei que aumentá-lo além do nível 50 ou mais para obter essas informações. Ele passou para as próximas habilidades com grande melhoria. Parece que todo o treinamento nesses últimos meses e as batalhas dentro da masmorra ajudaram na habilidade de condicionamento corporal básico. Já está no nível 64. Mas sinto que o progresso irá desacelerar em breve. Daishi percorreu a lista. Ele parou na habilidade de criação de jutsu menor. Eu não usei essa habilidade tanto quanto queria. Precisarei fazer isso assim que terminar o treinamento de transformação de forma. Ele seguiu em frente e examinou o aumento nas várias habilidades sensoriais. Terei que levar meus sentidos ao nível 50. Gostaria de saber como seria uma habilidade evoluída? Como a visão superior está próxima do nível 50, vou me concentrar nisso primeiro. Daishi analisou os efeitos da habilidade Taijutsu da academia em seguida. Uau! Meu nível de habilidade em Taijutsu subiu muito. Duvido que qualquer genin ou mesmo chunin seja capaz de lutar comigo corpo a corpo agora. Meu Shuriken Jutsu está próximo do nível máximo. Serei capaz de nivelá-lo para 100 até o final da próxima masmorra. A resistência física atingiu o nível 57. Parece que minha redução de dano aumentou muito. E juntamente com a redução de dano das outras habilidades, sofrerei muito pouco dano de ataques contundentes de inimigos no meu nível ou abaixo de mim. Mas os efeitos das habilidades de redução de dano diminuem quanto mais alto for o nível do meu oponente e se ele tiver armas brancas. Daishi desceu na lista. Ele parou nos fios de chakra da habilidade. Ah, uma das minhas habilidades favoritas. Já que atingiu o nível 70, terei que começar a adicionar diferentes aplicações a esta técnica. Em breve poderei adicionar natureza a esta habilidade. Então será realmente incrível. Conforme Daishi avançava e analisava a lista, ele viu os 3
3 jutsus básicos da academia. Parece que não tenho praticado 2 dos jutsus da academia tanto quanto deveria. Preciso praticar mais o jutsu de fuga e transformação da corda e maximizá-los. A próxima habilidade que ele examinou em detalhes foi a habilidade de domínio da espada. A habilidade de domínio da espada de Daishi atingiu agora o nível 21. Essa habilidade definitivamente salvou minha bunda mais de uma dúzia de vezes. Daishi então notou o nível de sua técnica de caminhar em árvores. Terei que maximizar essa habilidade assim que puder e depois completar a habilidade de caminhar na água também. Depois disso, posso me concentrar no treinamento de transformação da forma e da transformação da natureza do chakra. A habilidade Resiliência do Ozark é uma habilidade poderosa que preciso subir de nível o mais rápido possível. Um aumento de 14% nas estatísticas por 45 segundos. Esse não é um efeito pequeno e está apenas no nível 7 no momento. Mas ele só é ativado quando meu HP cai abaixo de 20. Eu deliberadamente deixei alguns ataques atingirem mim durante algumas lutas na masmorra para aumentar essa coisa. E eu não gostei nada disso. Existe outra maneira de aumentar o nível disso? Daishi ponderou sobre isso por um tempo antes de passar para a próxima habilidade. Daishi examinou a habilidade Mana Affinity e Telekinesis. Preciso começar a treinar essa habilidade ativamente. Não sei quando isso poderá ser útil. Ele desceu a lista e alcançou as habilidades de afinidade. Então terra, fogo e relâmpago são as 3 naturezas que uso com frequência, hein? Suponho que isso explique o aumento deles em relação às outras 2 naturezas. Posso usar a terra para defesa, ou escapar de jutsus enquanto o fogo para atacar. E o relâmpago pode ser trocado por ataque ou defesa. Vou deixar assim por enquanto. Daishi então alcançou a última habilidade da lista. Marionetes de mana. Sugestões de implantes? Daishi clicou na última habilidade que recebeu. Fantoches de mana. Ativo. LV-01. Esta habilidade permite ao usuário controlar vários animais e humanos com comandos mentais. Mana é usada para implantar sugestões ou ordens na mente do alvo e o usuário pode controlá-las como achar melhor. Como esta habilidade é baseada em mana, as defesas e selos de chakra serão inúteis contra ela. Nota: no nível atual você só pode implantar uma sugestão simples em alvos humanos e sua força mental não é forte o suficiente para controlá-los ativamente. Mas com treinamento e em níveis mais elevados esta limitação pode ser removida. Efeitos: pode implantar sugestões na mente de um alvo. Custo de MP: 800 alvo. Puta merda! Daishi não pôde deixar de gritar enquanto lia a habilidade. Seus olhos se arregalaram como pratos quando ele entendeu as implicações da habilidade. Isso é equivalente às habilidades do Manjeki Sharingan de Shizui Uchiha. A mente de Daishi ficou confusa com as ideias que de repente lhe ocorreram. Ele se acalmou com força e examinou a habilidade. De acordo com isso, agora com essa habilidade, só posso implantar sugestões e não controle ativo. E além disso, mesmo depois de desenvolver essa habilidade, não há como não ter mais limitações. E veja do que ela é capaz para determinar o poder total dessa habilidade. Daishi tomou a decisão de testar a habilidade depois de alguns dias. Vou testar primeiro em alguns animais selvagens e depois testar e verificar os efeitos em humanos. Depois de tomar a decisão, ele abriu a lista de jutsu. Ele queria ver os detalhes do mais novo jutsu de relâmpago que ganhou. Estilo relâmpago. Relâmpago. Ativo. LV.1. Este jutsu permite ao usuário criar uma corrente elétrica que pode atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Além disso, pode se estender por distâncias incríveis e até evitar obstáculos. Classificação: C. Tipo: ninjutsu. Selos de mão: tigre, cobra, cachorro. Custo de CP: 260 por uso. Nota: o alcance atual é de 2 metros. Uma vez que o usuário se torne mais proficiente no uso do jutsu e do chakra da natureza relâmpago, essa limitação pode ser removida. Um jutsu de ataque decente. Nada mal. É hora de verificar minha página de status. Status: nome: Daishi Akima, o jogador. Turma: estudante. Idade: 7. Título: criança capaz, explorador, prodígio, matador de bestas, aprendiz de guerreiro de masmorra, executor. Nível: 37, 150-37250. HP: 3.960. CP: 6.532,2. SP: 3.750. Deputado: 2.395. Estatísticas primárias: força: 85. Vitalidade: 81. Destreza: 80. Agilidade: 83. Inteligência: 105. Chakra: 107. Sabedoria: 55. Estatísticas especiais: sentido: 81. Vigor: 98. Indomável: 14. Carisma: 40. Persistência: 15. Dignidade: bloqueado. Sorte: bloqueado. Pontos de estatísticas: 510. Rio: 627 mil. Um pouco mais de 37 mil ES para o próximo nível. Parece que o requisito de ES está aumentando como eu esperava. Terei que me concentrar em melhorar minhas estatísticas, então mais 2 pontos nas estatísticas de estamina e provavelmente conseguirei uma nova habilidade. Provavelmente passiva. Daishi olhou para os pontos de estatísticas especiais e depois para os primários. Ele decidiu que aumentaria todas as estatísticas primárias acima de 100 pontos. Seus olhos focaram nas 2 últimas estatísticas especiais. Dignidade e sorte. Droga, já se passaram 3 anos e ainda não desbloqueei esses 2. Tenho uma teoria sobre como o atributo dignidade pode ser desbloqueado, mas isso levaria anos. E o atributo sorte? Daishi soltou um suspiro cansado. Droga, eu tentei tudo que pude pensar. Aprendi a jogar com o velho, embora ele não tenha ficado muito feliz por eu ter aprendido tão jovem. Tentei jogar moedas e tentei prever o resultado. Tentei prever a loteria e não me levou a lugar nenhum. E vários outros métodos que me vieram à mente, mas nada funcionou até agora. O que devo fazer? Daishi soltou outro suspiro. Eu cuidarei disso mais tarde. Não posso fazer nada sobre isso agora, suponho. Ele começou a adicionar pontos de estatísticas. Estatísticas primárias.
Força, 85 igual 101. Vitalidade, 81 igual 101. Destreza, 80 igual 101. Agilidade, 83 igual 101. Inteligência, 105 igual 111. Chakra, 107 igual 110. Sabedoria, 55 igual 101. Parece que precisei adicionar 130 pontos de estatísticas. Pontos de estatísticas, 380. HP, 6.728. CP, 7.010,7. SP, 4.045. Deputado, 4.310. Ah, sim, meus pontos subiram. Chakra ainda é o mais alto, com o HP em segundo lugar, e o SP é o mais baixo. Mas tenho a sensação de que quando meu status de resistência ultrapassar 100, esse não será o caso. Naquele momento, várias caixas azuis começaram a aparecer. A estatística de força atingiu 100. Você ganhou a habilidade passiva Força do Gigante. A estatística de vitalidade atingiu 100. Você ganhou a habilidade passiva Life Recovery. A estatística de destreza atingiu 100. Você ganhou a habilidade passiva Corpo Flexível. A estatística de agilidade atingiu 100. Você ganhou a habilidade passiva Rapidez. A estatística de sabedoria atingiu 100. Você ganhou a habilidade passiva Sabedoria do Eremita. Oh, cara, eu me sinto tão forte. Daishi cerrou as mãos ao sentir a força e o chakra em seu corpo aumentarem. Ele deu um soco para frente e pôde sentir a força de sua força fluindo através dele. Daishi começou a testar as novas habilidades passivas. Força do Gigante, passiva, LV. Max, uma habilidade passiva dada ao jogador quando a estatística de força atinge 100. Esta habilidade aumenta passivamente a força do seu corpo e os danos causados a um inimigo. Também reduz os danos sofridos pelo corpo do usuário. Força do Gigante é uma habilidade obtida e maximizada. Definitivamente me sinto muito mais poderoso. Preciso ver o quão forte estou em breve. Daishi fechou a janela da habilidade Força do Gigante e abriu a próxima. Recuperação de vida passivo, LV. Max, uma habilidade passiva dada ao jogador quando o status de vitalidade atinge 100. A capacidade de recuperação do seu corpo foi aumentada em 5 vezes. Você pode recuperar HP em um ritmo muito mais rápido. Essa habilidade também reduz o tempo de sono necessário para restaurar seu corpo para 4,5 horas. Aumenta o HP do usuário. Recuperação de vida é uma habilidade obtida e maximizada. Sinto que estou me tornando um lutador de tanques. A capacidade de suportar toneladas de danos e agora minha velocidade de recuperação insana. Isso definitivamente me ajudará na difícil situação que está por vir. Corpo flexível, passivo, LV. Max, uma habilidade passiva dada ao jogador quando a estatística de destreza atinge 100. Esta habilidade aumenta as taxas de evasão, equilíbrio e manuseio de armas do usuário. A precisão de várias habilidades é aumentada várias vezes, dependendo das habilidades. Corpo flexível é uma habilidade obtida e maximizada. 1. Evasão, precisão, equilíbrio e manuseio de armas. Legal. Parece que meu Shuriken Jutsu, domínio da espada e outras habilidades semelhantes podem ser aumentados ainda mais rápido. Rapidez passiva, LV. Max, uma habilidade passiva dada ao jogador quando a estatística de agilidade atinge 100. Essa habilidade aumenta passivamente a velocidade de movimento do corpo em 5 vezes. Rapidez é uma habilidade obtida e maximizada. Eu sempre poderia usar mais velocidade. Com isso, poderei me esquivar e acertar vários ataques em segundos. E com essa velocidade posso usar a habilidade Ataques de Morte vinculados com mais frequência. Fechando a página de habilidades de rapidez, ele abriu a última. Sabedoria do Eremita, passiva, LV. Max, uma habilidade passiva dada ao jogador quando o status de sabedoria atinge 100. Esta habilidade fortalece a mente e aumenta os poderes de mana do usuário. Os efeitos e a força das habilidades da mente são aumentados. Essa habilidade também ajuda o usuário a lidar com o efeito colateral negativo da habilidade Absolute Recall. Aumenta os pontos de mana do usuário. A Sabedoria do Eremita é uma habilidade que pode ser obtida e maximizada. Parece que a sabedoria também ajuda muito com as habilidades de mana. Eu tenho que testá-los em breve. Parece que não preciso me preocupar com os efeitos colaterais negativos da habilidade Recall. Isso é bom. Daishi passou por todas as habilidades. Ele ficou muito feliz com seu progresso e crescimento. Cada dia me aproxima cada vez mais do meu objetivo. Em breve não terei que temer ninguém. Daishi fechou as caixas de notificação e a página de status. Daishi levantou-se da cama e esticou o corpo. Ele podia sentir claramente as mudanças que aconteceram. Ele foi se refrescar e, sentindo fome, desceu para pegar algo para comer. Capítulo 55, Planos e atalhos de treinamento. Daishi ponderou sobre seu próximo movimento enquanto se sentava na varanda e comia alguns bolinhos. Havia muitas habilidades nas quais ele precisava se concentrar, mas ele não tinha certeza do que resolver primeiro. Controle de chakra, minhas estatísticas, a habilidade de criação de jutsu. Depois, a mudança na natureza do chakra e a mudança no treinamento da forma de chakra. Já tenho muito o que fazer, o suficiente para me manter ocupado por pelo menos mais 3 ou 4 anos. Mas com o que devo começar? Daishi olhou as estatísticas novamente. Ele queria treinar sua resistência estatística especial e aumentá-la para 100. Atualmente o SP era o único restante que não havia aumentado significativamente. Com base no meu tempo de treinamento, poderei aumentar meus pontos de resistência até o final da semana se eu realmente me esforçar. Então esse é um problema resolvido. Daishi então pensou em uma habilidade importante que havia negligenciado. A habilidade Criação de Jutsu Menor. Para criar ou modificar um jutsu, precisarei de excelente controle sobre meu chakra e proficiência na transformação de formas e nas diversas naturezas dos chakras. Então esse será meu próximo foco. Enquanto Daishi repassava as memórias de sua vida anterior, um novo pensamento lhe ocorreu. Durante o treinamento da natureza do chakra do vento de Naruto, Kakashi disse que o Rasengan era a forma mais elevada de transformação de forma.
chakra girando descontroladamente em todas as direções e contido em uma esfera. Com o domínio de apenas um jutsu, Naruto basicamente pulou vários anos de treinamento. Um sorriso se formou lentamente no rosto de Daishi enquanto ele pensava nas implicações. Se eu conseguir dominar o Rasengan, terei concluído o treinamento de transformação de forma. E é um jutsu perfeito para me tirar de situações difíceis. Essa é a vantagem de aprender Rasengan. Os contras são Kakashi, Hiruzen, Jiraiya, Danzo e provavelmente todos os outros que viram a quarta luta do Hokage estariam de olho em mim. Isso não é uma coisa boa, pelo menos no meu nível atual. Posso manter esse jutsu em segredo, mas sei que nenhum segredo fica enterrado para sempre. A única coisa sobre a qual posso ter controle é por quanto tempo posso mantê-lo escondido. Daishi pesou os prós e os contras de aprender essa técnica. Depois de alguns minutos ele tomou uma decisão. Sem risco, sem recompensa. Vou treinar o Rasengan, mas terei que contar ao velho. Não serei capaz de treiná-lo com perfeição se mantiver isso em segredo dele. Mas preciso de uma história convincente para o meu conhecimento sobre o Rasengan. Daishi propôs várias maneiras de explicar o conhecimento, mas imediatamente as desconsiderou devido às lacunas nas explicações. Enquanto ele pensava sobre isso, uma ideia lhe veio à mente. Ele se levantou e foi até a biblioteca de Kinsei. Daishi começou a folhear pergaminhos e livros tentando encontrar aqueles que detalhassem o treinamento de chakra. Depois de alguns minutos de busca, ele encontrou um caderno manuscrito detalhando vários jutsus. A curiosidade venceu e Daishi decidiu dar uma olhada. Estas devem ser as anotações do velho. Daishi folheou as páginas e se deparou com diversas técnicas de todas as naturezas. Droga! Com base nessas notas, o velho estudou bastante jutsu durante seu tempo. Quando Daishi virou outra página, ele parou de repente. O jutsu listado na página era o que ele procurava. Rasengan. Então o velho viu e tentou estudar a técnica. Daishi leu as observações feitas por Kinsei. Uma técnica de classificação criada sem selos de mão. Com base na minha observação, é uma bola giratória de chakra na palma da mão do lançador. Olhando mais de perto, concluí que o chakra está girando em várias direções. O controle do chakra e o poder necessários para criar tal técnica devem estar além do shinobi normal. Também notei que uma vez formada, a bola mantém sua forma sem que o chakra se dissipe até entrar em contato com alguma coisa. De alguma forma, Minato é capaz de manter sua forma depois que o jutsu é criado. E por último, é suficientemente potente para perfurar até as pedras mais duras. Com base no meu entendimento, este jutsu representa a mudança na forma do chakra, transformação da forma, levada a um alto grau. Tentei recriar o jutsu sem muitos resultados positivos. Precisa de mais observação sobre o jutsu para replicá-lo. Oh, uau! Ele descobriu a maioria dos componentes do jutsu só de ver. Ele é muito mais inteligente do que eu pensava. Daishi examinou as anotações um pouco mais e depois fechou o livro. Ele começou a colocar tudo de volta em seu lugar. O velho me mostrou notas detalhadas sobre várias técnicas nesta biblioteca. Eu esperava que fosse o caso do Rasengan também. Que li as notas e agora estou interessado em recriar o jutsu. Espero que ele acredite. Ao colocar os livros e pergaminhos de volta em seus lugares, algo lhe veio à mente. Minha reserva de chakra é consideravelmente maior do que antes. Tenho quase tanto chakra quanto um Chunin. Atualmente a única pessoa que tem mais chakra do que eu na minha faixa etária seria Naruto. Se algum professor da academia ou outra pessoa tentasse sentir meu nível de chakra, eles suspeitariam da minha velocidade de crescimento. Preciso de um jutsu para mascarar meu volume de chakra. Daishi mais uma vez começou a folhear os livros em busca das informações que precisava. Em pouco tempo ele encontrou a técnica necessária para a tarefa. Ele leu os detalhes do jutsu. Era um jutsu suplementar de rank C. Técnica de supressão de chakra. Reduz o chakra a ponto de ficar quase indetectável. Mas a pessoa não seria capaz de usar ninjutsu ou genjutsu enquanto esta técnica estivesse ativa. Daishi examinou as anotações. Eu só preciso diminuir meu chakra a ponto de parecer que estou apenas acima da média em reservas de chakra. Dessa forma posso usar o jutsu e ainda me manter fora do radar. Daishi saiu e sentou-se de pernas cruzadas. Ele acalmou a respiração e se concentrou em seu chakra. Assim como quando as pessoas forçam seu chakra e o liberam tanto que ele se torna potente e visível a olho nu, uma pessoa pode fazer o oposto e suprimir seu chakra para se esconder de quase todos. Ao diminuir a quantidade de chakra que flui através dos caminhos do chakra, a pessoa pode se tornar menos distinta e escapar dos sentidos inimigos. Daishi se concentrou e lentamente começou a reduzir a quantidade de chakra que fluía através dele. Ele ficou sentado concentrado na tarefa e depois de um minuto recebeu novas notificações. Ao suprimir continuamente o volume do seu chakra, a habilidade supressão de chakra foi criada. Supressão de chakra. Ativo, LV.01. Esta técnica permite ao usuário suprimir o volume de seu chakra, dificultando que outros sintam o usuário. Quanto maior o nível, mais chakra você suprime. Este é o ninjutsu suplementar. Esta técnica é ativada com o Tiger Seal. Efeitos: 1% de supressão de chakra. 1. Nada mal, preciso ver se consigo usar essa técnica enquanto ainda executo o jutsu básico da academia. Também preciso completar o exercício de caminhada na árvore. Quando atingir o limite máximo, aumentarei a técnica de caminhada na água para o nível 100. Depois começarei o Rasengan. Tenho 5 dias restantes antes do início dos exames. Contar. Daishi caminhou até o quintal da casa e se afastou vários metros. Ele passou por vários selos e bateu as mãos no chão. Estilo terra, parede de lama. Uma grande parede com vários metros de comprimento e altura irrompe do solo. Este é o primeiro e único jutsu de classificação B que Daishi conhece atualmente. Estilo terra, jutsu parede de lama. Ativo, LV.2. Este jutsu permite ao usuário criar uma parede protetora a partir da terra. Existem 2 maneiras de executar esse jutsu. O usuário pode converter seu chakra em um material terroso que cuspiu da boca. Quanto mais habilidoso for o usuário, mais poderosa será a parede. O segundo método é usar terra pré-existente. Ao colocar as mãos no chão, o usuário pode levantar o chão como uma barreira à sua frente.
Classificação B. Tipo, ninjutsu. Focas de mão, tigre, lebre, javali, cão, boi, cobra. Custo de CP, 280 por uso. Daishi criou 2 clones. Um deles chegou perto de uma árvore e sentou-se à sua sombra. O clone começou a usar a técnica de supressão de chakra em conjectura com a transformação e o jutsu do clone. Enquanto isso, o verdadeiro Daishi e seu segundo clone pularam na parede. Vou abusar muito do jutsu do clone das sombras. E como tenho o corpo de jogador, estarei pronto em menos de 5 horas. Daishi e o clone ficaram verticalmente na parede e começaram a brigar. Ou mais especificamente, Daishi se esquivou ou bloqueou os ataques vindos de seu sósia. Ambos estavam usando supressão de chakra também. Daishi também queria aprimorar sua habilidade de caminhar em árvores e percebeu que lutar em uma superfície vertical enquanto se concentrava em outra tarefa seria a melhor maneira de fazê-lo. Ele também usou o jutsu de transformação para ver seus efeitos enquanto executava a técnica de supressão. Daishi treinou assim até o anoitecer. Ele se concentrou principalmente nos jutsu da academia, pois sentiu que eles estavam um pouco deficientes. Assim que terminou, ele caiu no chão e soltou o clone, um de cada vez. Imediatamente apareceram várias caixas azuis. O nível de taijutsu da Skill Leaf Academy aumentou em 1. x3. O nível do Skill Clone Jutsu aumentou em 1. x10. O nível do Skill Transformation Jutsu aumentou em 1. x18. O nível de Skill Combat Arts aumentou em 1. x7. O nível da habilidade Supressão de Chakra aumentou em 1. x26. O nível da técnica de caminhada da Skill Tree aumentou em 1. x6. As habilidades de Taijutsu de Daishi, habilidade de caminhar em árvores, clone jutsu, jutsu de transformação e técnica de supressão de chakra tiveram um grande crescimento. Ao se concentrar em várias tarefas enquanto lutava contra um oponente, Daishi foi capaz de se esforçar e isso aumentou a velocidade de aumento de seu nível de habilidade. Leaf Academy Taijutsu. Ativo. LV.68. Efeitos. Aumento de 96,3% no poder de ataque. Aumento de 96,5% na defesa. 98,2% de aumento na velocidade. 79,5% de redução no dano recebido. Clone Jutsu. Ativo, LV.90. Efeitos, aumento de 90% na precisão ao criar clones idênticos. Custo de CP, 30 CP por clone. Jutsu de transformação, ativo, LV.48. Efeitos, aumento de 67% na precisão e nos detalhes durante a transformação. Custo de CP, 8,5 CP por transformação. Técnica de caminhar em árvores, ativo passivo, LV.86. Efeitos, aumento de 172% no controle de chakra. Custo de CP, 4, seguinte. Menos 54% de custo de CP para técnicas de chakra. Artes de combate, passivo, LV.13. Efeitos, aumento de 26% no dano infligido. Aumento de 26% na velocidade de movimento. Supressão de chakra, ativa, LV.27. Efeitos, 27% de supressão de chakra. Perfeito. Parece que usar clones é realmente eficiente. Em apenas 7 horas consegui aumentar o nível do clone, da transformação e da supressão de chakra em vários níveis. Justamente naquele momento um enorme cansaço o atingiu. A resistência e os pontos de chakra de Daishi caíram rapidamente para menos de 500. Uau! Daishi cambaleou e caiu de joelhos. Ele apertou a cabeça como se sentisse que ela iria explodir. Oh, minha cabeça! Daishi levantou-se lentamente do chão e foi até seu quarto. Ele lentamente deitou na cama e adormeceu rapidamente. Você dormiu em uma cama. HP, CP, SP e MP foram totalmente restaurados. Daishi acordou com o som da mensagem do sistema. Ele se levantou e olhou em volta. Essa foi uma dor de cabeça terrível. E eu só usei 2 clones por cerca de 7 horas. Como diabos Naruto sobreviveu com um treinamento de 1000 clones sem ter seu cérebro derretido? Daishi suspirou e ficou de pé. Preciso fazer pequenos ajustes. Não posso jogar fora uma tática de treinamento tão útil, mas também não posso exagerar. Daishi pensou na melhor forma de utilizar o método de treinamento. Depois de um tempo ele elaborou um plano. Usarei 2 clones para treinar, mas irei dissipá-los após 2 horas. Sem perder muito tempo e pode reduzir o risco. Se eu usar mais clones com meu nível de chakra atual, meu treinamento não será eficaz. Daishi repassou o plano e decidiu prosseguir com esse método. Tendo acabado de dormir e agora energizado, Daishi saiu. Ele pulou para o telhado de sua casa e sentou-se. Era lua cheia naquela noite. Daishi ficou lá olhando para a lua iluminada pensando no que o futuro poderia lhe trazer. Capítulo 56. Fim do segundo ano letivo. Foi a semana de exames do segundo semestre da academia. Daishi entrou na sala de aula e viu alguns alunos revisando as aulas, alguns não fazendo nada e os demais brincando. Naruto, Shikamaru, Shoji e Kiba pertenciam ao último grupo enquanto Sakura e Ino estavam no primeiro. No momento em que Daishi entrou na aula, ele soube que havia chamado a atenção deles. Ei, Daishi, vamos. Vamos pregar uma peça no Daikoku-sensei quando ele chegar. Você quer se juntar a nós? Naruto correu animadamente até Daishi e perguntou. Ele tinha um sorriso largo no rosto. Desde o incidente com Yota ele ganhou vários amigos valiosos e estava mais feliz do que nunca. Bom dia para você também, Naruto. Daishi suspirou levemente, mas ainda cumprimentou alegremente seu amigo. E para responder a sua pergunta, não vou me juntar a você em suas pegadinhas. Vamos, vai ser divertido. Naruto começou a choramingar. Desista, Naruto, ele não vai entrar. Shikamaru apareceu e cumprimentou Daishi. Ei, Shikamaru, não pensei que você se juntaria a ele nas pegadinhas. Daishi sorriu olhando para a jovem Nara. Estou entediado e não tinha nada melhor para fazer. Além disso, Naruto ameaçou jogar água no meu rosto sempre que eu tirasse uma soneca se eu não me juntasse a ele.
Que chatice. Shikamaru suspirou dizendo isso. Eu não ameacei você. Eu apenas insinuei isso. Naruto disse com um sorriso diabólico. Ha. Daishi soltou uma pequena risada ao ouvi-lo. O fato de você saber a palavra implícito já é assustador. Você estudou para o exame? Daishi perguntou a Naruto mesmo sabendo a resposta. Vou ficar bem. Estudei o dia todo ontem. Agora é hora de me divertir. Vamos sentar em nossos lugares antes que o sensei chegue. Daishi mudou-se para seu lugar habitual nos fundos. Mas Naruto foi até a cadeira do professor e colocou um pouco de cola nela. Isso vai ser incrível. Shikamaru suspirou olhando as travessuras do amigo. Nosso professor é um chunin. Ele não vai cair nessa. Ah, é? Então qual é o seu plano? Meu plano era dormir até a professora chegar e então responder apenas as perguntas suficientes para passar e depois voltar a tirar uma soneca. Mas como isso não vai acontecer, eu poderia muito bem ajudar você. Shikamaru tinha uma expressão inexpressiva no rosto enquanto dizia as palavras. Shikamaru ajudou Naruto a montar uma armadilha simples e voltou para seus lugares. Enquanto isso, Kiba e Shoji estavam perto de Daishi observando Naruto e Shikamaru. Shoji estava mastigando alguns lanches enquanto Kiba tentava incitar Daishi a fazer uma aposta. Vamos, Daishi. Vamos tornar isso emocionante. 20 Ryu diz que Daikoku-sensei não vai cair nessa. Isso é óbvio. Daishi murmurou. Ele não teria se tornado um chunin se tivesse caído em uma armadilha tão infantil. E você, Shoji? Quer apostar? Arf? Kiba e Akamaru olharam para seu grande amigo ossudo. Não. Se eu perder meu dinheiro, não poderei comprar meus lanches. Shoji disse, mastigando as batatas crocantes. Foi nesse momento que Daishi viu Sakura e Ino se aproximando. Daishi notou Sakura empurrando Ino sutilmente em sua direção. Ei, Daishi, como foram as férias? Ino perguntou. Ela tinha um pequeno rubor quase imperceptível nas bochechas enquanto falava. Tendo assistido todos os tipos de animes e desenhos animados durante toda a vida, Daishi estava bem ciente dos clichês do romance. Oh meu Deus! Ela tem uma queda por mim? Isso não pode estar acontecendo. Ok. Mantenha calma, Daishi. Basta responder a pergunta e fingir que está tudo normal. Sim, foi legal. Consegui relaxar. E passei a maior parte do meu tempo lendo alguns livros. Então você sabe. O de sempre. Como você tem estado indo? Oh, estou ótimo. Estava ajudando na minha loja e estudando e tudo mais. Diga, Daishi. Meu pai tem algumas sementes de flores novas em seu estoque. Quer passar por aqui e dar uma olhada mais tarde? Ino perguntou corajosamente. Claro, vou passar na loja na próxima semana. Daishi assentiu e sorriu educadamente para ela. A reputação aumenta com Ino Yamanaka. A reputação aumenta ligeiramente com Sakura Aruno. Boa sorte com os exames, Daishi. Eu sei que você será o primeiro. De jeito nenhum. Sasuke será o primeiro este ano. Sakura entrou na conversa. Tanto Ino quanto Sakura voltaram para seus lugares discutindo quem seria o primeiro. Daishi sorriu levemente olhando para eles. Mesmo que eles estejam discutindo, eu não consigo sentir nenhuma maldade real. Acho que a amizade deles não acabou porque eu tomei o lugar de Sasuke na mente de Ino. Outro efeito cascata da missão de resgate de Iota, sem dúvida. Ino é fofa, mas isso parece muito estranho. Não tenho interesse em um relacionamento romântico agora. Devo contar isso a Ino? Não. Isso pode complicar as coisas. Daishi suspirou e recostou-se. Contarei a ela outra hora. Esse é um problema futuro para mim. Enquanto Daishi estava sentado em sua cadeira, ele notou Sasuke olhando para ele de vez em quando. Ele podia sentir a raiva vindo do Uchiha de onde ele estava sentado. Daishi deu um pequeno sorriso e murmurou as palavras boa sorte. Sasuke olhou para ele e desviou o olhar. Como já estava quase na hora da aula começar, todos se sentaram. Naruto estava sentado algumas fileiras na frente de Daishi enquanto Shikamaru estava sentado ao lado dele. Por que você o ajudou a armar a pegadinha, Shikamaru? Daishi perguntou em voz lenta. Eu te disse. Ele ameaçou tirar minha soneca. Além disso, eu só dei algumas sugestões a ele. Foi ele quem armou tudo. Daishi sorriu ao ouvir sua resposta. Vamos. Eu conheço você melhor do que isso. Você não o ajudaria a pregar uma peça em um professor sabendo que poderia pegar detenção. E você e eu sabemos que Naruto estava apenas fazendo ameaças vazias. A verdadeira razão pela qual você fez isso foi porque você já viu, não viu? Daishi olhou para Shikamaru com um olhar astuto. Shikamaru olhou para Daishi por alguns segundos e depois suspirou. Ele falou em voz baixa. Nada passa despercebido, não é? Sim. Percebi que a maioria dos professores não gosta de Naruto por algum motivo. Eles não puniram ou gritaram ou mesmo falaram duramente com ele, mas posso dizer que eles não gostam do gosto dele. E não é por causa das pegadinhas. Só não sei por quê. Mas algo me diz que você gosta. Eu sei que a maioria das pessoas na aldeia sente o mesmo por ele, mas fora isso, nada. Daishi disse com uma cara séria. Ele continuou. Então você está ajudando ele porque quer ver como Daikoku-sensei reage? Daishi perguntou a ele. Shikamaru assentiu. Montamos uma brincadeira simples e inofensiva. Duvido que ele caia nessa. Mas ainda é uma pegadinha. Quero ver como ele reage a isso? Eles falaram mais um pouco e depois ficaram em silêncio. Depois de alguns minutos a campainha tocou e Daikoku-sensei abriu as portas. Bom dia, turma. Espero que todos vocês estejam prontos para o exame. Ao dizer essas palavras, ele alcançou a cadeira. Ele então percebeu algo peculiar e imediatamente reconheceu como cola. Eles realmente acham que podem me pegar com isso? Estou quase desapontado. Foi então que ele notou um fio ninja fino e quase imperceptível amarrado à cadeira. Subiu até o topo do tabuleiro e Daikoku notou um balão d'água amarrado no arame, bem em cima de onde ele estava. Então, a cola foi uma distração, hein? Se eu tivesse movido a cadeira, o balão teria caído. Daikoku assinou. Ele se virou para a turma e os questionou. Tudo bem, quem fez isso? Oh cara, você quase caiu nessa. A voz alta de decepção de Naruto pôde ser ouvida. Foi você quem está por trás disso? Daikoku perguntou em tom neutro. Sim,
Da próxima vez eu definitivamente vou te pegar. Hahaha. Naruto disse essas palavras ruidosamente. Daikoku olhou para ele com indiferença e depois suspirou. Apenas sente-se, Naruto. A alegria que Naruto sentiu diminuiu e ele se sentou na cadeira e cruzou os braços. Shikamaru notou o olhar do Daikoku-sensei. Ele entendeu o que era. Indiferença. Ele o está ignorando e fingindo que Naruto não existe. Isso é áspero. Terei que ver porque todo mundo não gosta tanto de Naruto. As provas escritas começaram pouco depois. As perguntas são bastante fáceis. Daishi completou o exame mais rápido do que qualquer outro. Ele então meditou até que Daikoku-sensei recolheu os papéis de todos. Os alunos foram levados para fora para testar suas habilidades de Shuriken Jutsu. Daishi e Sasuke marcaram acertos perfeitos. Naruto estava entre os mais baixos na classificação da classe no teste de Shuriken Jutsu. Shikamaru, Shoji e Kiba estavam entre os níveis intermediário e superior da classe. A última parte foi a longarina de Taijutsu. Para os exames, os alunos formaram pares com alguém semelhante em nível de força. A disputa começou com alunos na classificação inferior. Todos conheciam as regras e os pares começaram. 2 nomes seriam chamados a cada poucos minutos. Naruto foi colocado em dupla contra Ibashi. A reserva começou assim que ambos fizeram o selo do confronto. Mesmo que o conhecimento e a pontaria dos livros de Naruto fossem ruins, ele treinou seu corpo e tentou melhorar suas habilidades de Taijutsu. E com o benefício adicional de resistência e chakra excepcionais, Naruto venceu o spar 1 minuto depois de ter começado. Ele foi capaz de tirar Ibashi do ringue, garantindo assim a vitória. As brigas continuaram e em pouco tempo chegou a vez de Daishi e Sasuke. Desta vez, nenhuma missão como derrotar o oponente apareceu. Daishi imaginou que deveria ser por causa de sua força esmagadora. A luta começou, mas nenhum dos dois fez nenhum movimento. Sasuke observou Daishi e vendo que ele não estava fazendo nenhum movimento, Sasuke correu até ele. Daishi ficou em seu lugar e bloqueou facilmente os ataques recebidos. Ele queria ver o quão rápido Sasuke havia se tornado antes de contra-atacar. Ele definitivamente está treinando mais forte do que antes. Com base em sua velocidade e força atuais, ele poderia facilmente derrotar qualquer um da turma e talvez até vários alunos do último ano. Parece que o segundo lugar lhe deu uma força motriz. Daishi bloqueou casualmente um soco direcionado ao seu rosto e segurou o punho. Sasuke imediatamente tentou escapar atacando com seus outros membros, mas foi em vão. Daishi evitou facilmente os ataques e contra-atacou. Em poucos segundos, Sasuke estava no chão ofegante. Ele olhou para cima e viu um dedo apontado para o meio da testa. A partida acabou. Daishi é o vencedor. Daikoku-sensei encerrou a partida. Ele estava observando Daishi muito mais do que Sasuke. Ele ficou muito mais forte desde o último treino. Seu chakra não flutuou e nem sua respiração. Isso foi muito fácil para ele. Ele não aprenderá mais se permanecer nesta série. Eu deveria falar com o Hokage. Daishi e Sasuke fizeram o selo da reconciliação, mesmo que Sasuke estivesse descontente com isso. E com esse último treino, os exames chegaram ao fim. Alguns dias se passaram e os resultados foram divulgados. Daishi manteve o primeiro lugar com Sasuke como segundo. Naruto estava em algum lugar entre o meio e o final da classificação da classe. O último dia de aulas do segundo ano chegou ao fim. Kensei havia voltado de viagem alguns dias antes. Ele compartilhou histórias com Daishi e o levou ao restaurante de Shifang no dia em que a academia fechou. Ambos fizeram refeições especiais em comemoração aos resultados do Daishi. Daishi estava deitado na cama olhando para o relógio. Alguns segundos depois de bater meia-noite, várias notificações apareceram. Missão contínua. Caminho para o mais forte. Tarefas do segundo ano concluídas com sucesso. Distribuindo a recompensa especial por limpar uma masmorra. Distribuindo recompensas de novas habilidades por aprender novos jutsus. Recompensa especial. Título: Guerreiro da Masmorra. Nota: o título Aprendiz de Guerreiro de Masmorra foi substituído pelo novo título Guerreiro de Masmorra. Este título aumentará todas as suas estatísticas em 15% ao lutar dentro de uma masmorra. Nova habilidade: Saqueador. Saqueador, hein? Eu me pergunto que tipo de habilidade é essa? Daishi clicou na habilidade. Uma nova caixa de informações apareceu. Saqueador, passivo, LV. Max. Esta habilidade passiva permite ao usuário uma certa chance de saquear uma habilidade especial ou um jutsu dos alvos que o usuário mata. O usuário pode optar por absorver ou abandonar a recompensa saqueada. O usuário receberá apenas uma única recompensa por morte se a habilidade saqueador for acionada. As chances de obter habilidade ou jutsu do inimigo morto são de 10%. As chances de obter habilidades especiais ou limites de linhagem são de 1%. Puta merda. Os olhos de Daishi quase saltaram das órbitas. Posso obter jutsu ou habilidades especiais de pessoas que mato? Isso é limitado ao mundo real ou essa habilidade seria ativada se eu matasse os ninjas das masmorras? Mesmo que haja apenas 10% de chance de uma habilidade ou jutsu cair, ainda é uma enorme vantagem. Eu matei 167 ninjas na última masmorra. Se eu tivesse essa habilidade antes, poderia ter adquirido cerca de uma dúzia de novas habilidades. Esta é definitivamente uma habilidade passiva de OP. E a chance de obter um limite especial de linhagem. Mesmo que seja apenas 1% de chance, eu preciso da estatística sorte. Tenho que encontrar uma maneira de desbloqueá-lo de alguma forma. Essa estatística definitivamente me ajudaria com essa habilidade. Daishi pensou na utilidade dessa habilidade passiva. Ele queria testar imediatamente, mas se conteve. Essa descrição de habilidade diz claramente os alvos que eu mato e não derroto. Não posso sair por aí matando pessoas no mundo real. Mas nas masmorras da história é totalmente diferente. Se essa habilidade funcionar nos ninjas das masmorras, então minhas corridas nas masmorras se tornarão muito mais cruciais para o meu crescimento. Esta é uma excelente recompensa. Obrigado, sistema. Com certeza farei bom uso dele. Satisfeito com as recompensas, Daishi foi dormir. Capítulo 57, Interlúdio 02, Daishi e o Novato 6.
Aquela prova escrita foi tão difícil. Eu nem entendi algumas questões. Naruto sentou-se sob a sombra de uma árvore perto da academia e chorou levemente. Shikamaru, Ino, Shoji, Kiba e Sakura estavam sentados próximos. Eles suspiraram ao ouvi-lo reclamar. Bem, isso é o que acontece quando você não estuda e brinca. Sakura respondeu. Mas Sakura, eu tentei estudar. Passei o dia todo ontem tentando aprender os capítulos. Naruto disse em um tom quase choroso. A estudante de cabelo rosa apenas suspirou e balançou a cabeça enquanto o ouvia. Mesmo que sua mãe a tenha avisado para ficar longe dele, ela não fez. Uma das poucas vezes em que ela desobedeceu aos pais. Depois que ele ajudou a resgatar Yota, ela decidiu lhe dar uma chance e logo se tornou amiga dele. Acalme-se, Naruto. Você vai ficar bem. Você vai passar. Shikamaru disse em tom indiferente. Por que você diz isso, Shikamaru? Naruto estava curioso para saber como ele saberia. Porque eu examinei todas as perguntas. E algumas eram fáceis o suficiente para ter certeza de que até você acertou. Isso, junto com seus resultados de Taijutsu, definitivamente lhe dará uma nota de aprovação. Você estará na metade inferior das classificações. Shikamaru disse enquanto olhava para as nuvens. Ele os achava relaxantes, isso sempre ajudava a dormir mais rápido. Mas eu não quero apenas passar, quero ser o melhor. Quero ficar em primeiro lugar. Naruto sorriu e disse corajosamente. Ah, continue sonhando. Isso nunca vai acontecer. Ino imediatamente respondeu em tom arrogante quando ouviu. Ela estava arrumando o cabelo de Sakura e estava adicionando algumas flores coloridas para combinar com o cabelo rosa quando ouviu Naruto. Oh, sim? Naruto se levantou e a desafiou. Sim. Ino também se levantou e olhou para ele. Ambos se entreolharam. Faíscas metafóricas podiam ser vistas voando entre eles. Mas antes que a situação aumentasse, Shoji falou. Sinto muito, Naruto, mas vou ter que concordar com Ino nisso. Você pode se tornar forte e subir no ranking, mas não acho que será capaz de ocupar o primeiro lugar. Shoji estava comendo sua marca favorita de batatas fritas enquanto dizia essas palavras. Naruto parecia incrédulo ao ouvir essas palavras. Shoji está certo, você sabe. Além disso, você sabe quem precisa vencer para ocupar esse lugar, não é? Kiba alimentou Akamaru com algumas guloseimas para cachorro enquanto fazia essa pergunta a Naruto. Naruto sabia a resposta para essa pergunta. Ele suspirou e sentou-se. Vou treinar forte e um dia vou vencer o Sasuke e depois o Daishi também. Ele declarou ao grupo. Após alguns segundos de silêncio, ele fez a pergunta que estava em sua mente. Como ele é tão forte afinal? Bem, não importa. Em breve vou derrotá-lo. Ino sorriu ao ouvi-lo. Bem, não é crime ter pensamentos positivos. HRR. Agora você está apenas pedindo para receber uma pegadinha. Ah, sim. Apenas experimente. Ino estreitou os olhos e olhou para Naruto. Depois de alguns segundos, Naruto desviou o olhar e murmurou algo sobre garotas e sabiamente decidiu ficar quieto. Shikamaru ouviu seus amigos e balançou a cabeça. Que chatice. Falando em quem? Onde está Daishi afinal? Kiba perguntou ao grupo. Eu acho que sei. Sakura tinha uma expressão pensativa no rosto enquanto tentava se lembrar de onde viu Daishi. Eu vi ir à biblioteca pegar alguns livros. Ele provavelmente está lá lendo. Ele está sempre lendo. Você poderia pensar que depois das provas ele iria relaxar um pouco. Ele ainda nem se juntou a mim para pregar peças em ninguém. Naruto cruzou os braços e disse. E você se pergunta por que ele está no topo. Ino comentou nas linhas laterais. Foi nesse momento que Shoji, que estava comendo seus lanches, viu Daishi vindo em direção a eles. Fala do diabo, olha quem vem. O grupo olhou para frente e viu Daishi chegando. Ino entrou em pânico. Oh meu Deus, Daishi está vindo aqui. Sakura, como está meu cabelo? Acalme-se, Ino. Você está bem. Sakura sorriu para sua amiga e sua reação a Daishi. Era óbvio para todos no grupo que ela tinha uma queda por Daishi. Naruto decidiu se vingar e começou a provocá-la. Parece que alguém está apaixonado por Daishi. Ino olhou para o rosto sorridente de Naruto. É melhor você ficar quieto ou eu vou te bater. Naruto estava prestes a responder quando Shikamaru colocou a mão em sua boca, parando-o. Você quer que ela seja irritante pelo resto do dia? Shikamaru sussurrou para Naruto. Naruto pensou por alguns segundos e respondeu. Você tem um ponto. Ele decidiu ficar quieto e desistir enquanto estava ganhando. A essa altura, Daishi os alcançou. Ei, pessoal, o que vocês estão fazendo? Nada demais. Apenas sentado. Quer se juntar a nós? Ino sorriu e perguntou a ele. Claro. Daishi sentou-se perto de Kiba e Shoji. Então, do que vocês estão falando? Ah, você sabe. Nada de interessante. Conte-nos sobre o seu dia. O que você estava fazendo? Ino perguntou enquanto se aproximava dele. Ela tinha um pequeno rubor no rosto. Todos, exceto Daishi, olharam para ela e pensaram a mesma coisa. Uau, ela está mal por ele. Foi chato, Ino. Nada de interessante aconteceu. Apenas tirei alguns livros da biblioteca. Daishi respondeu enquanto tirava algumas batatas fritas da sacola de Shoji. Que tipo de livros? Kiba estava curioso. Ele queria saber o que Daishi fez agora que os exames terminaram. Apenas alguns sobre a natureza dos chakras. Daishi respondeu com indiferença. Todos, exceto Shikamaru, não sabiam das implicações dessa afirmação devido à falta de conhecimento sobre o assunto. Eles pensaram que era algo que seria ensinado no próximo ano na academia e não pensaram muito nisso. Mas Shikamaru sabia. Ele estava mantendo um rosto calmo, mas interiormente ficou surpreso. Ele fingiu olhar para as nuvens, mas olhou discretamente para Daishi pelo canto dos olhos. Chakra natureza? Quando meu pai me ensinou o jutsu de imitação de sombras, ele falou sobre essas coisas. Lembro-me dele dizendo que eu só começaria a aprender sobre isso depois de me tornar um genin ou chunin. Ele disse que a maioria das pessoas só começa depois de se tornar chunin. Ele estava errado? Não, não é isso. O fato de Daishi já estar lançando livros sobre esse assunto significa que ele pretende treinar nisso. E logo, esse cara, quão longe ele está de nós? Ele olhou para os livros nas mãos de Daishi e rapidamente memorizou seus títulos. A jovem Nara observava Daishi conversar com todos ao seu redor. Ele se lembrou da luta de taijutsu entre Daishi e Sasuke. Ele ficou muito mais forte do que antes.
Ele foi capaz de derrotar Sasuke facilmente. Ainda mais facilmente do que da última vez que lutaram. Tenho certeza que Daikoku-sensei também viu. Portanto, há uma chance de Daishi poder pular uma ou duas séries. Como ele está ficando tão forte tão rapidamente? Shikamaru suspirou e olhou para as nuvens. É muito chato pensar nisso. E de qualquer forma, não é da minha conta. Ei, Daishi, já que não há aulas nas próximas 2 semanas, você quer sair e brincar? Construímos um forte de árvore perto daquele que fizemos para Yota. Quer se juntar a nós? Kiba estava animado com a perspectiva de brincar com seus amigos. Arf! Akamaru caminhou até Daishi e lambeu a palma da mão. Ha. Isso faz cócegas em Akamaru. Daishi esfregou Akamaru antes de olhar para Kiba. Ele tinha um sorriso tímido no rosto enquanto respondia a Kiba. Desculpe, Kiba, mas não poderei ir. Tenho algum treinamento para fazer. Você sempre diz isso. Quase nunca temos a chance de sair com você. Naruto disse para Daishi. Sim, vamos, Daishi. Vai ser divertido. Ino se juntou a Naruto na tentativa de convencê-lo. Daishi sorriu educadamente para eles e recusou. Da próxima vez, pessoal. Eu prometo. Ouvir suas palavras escureceu os sorrisos de Naruto e Ino. Vendo isso, Daishi acrescentou rapidamente. Estou aqui agora. Por que não jogamos alguns jogos? Eles sorriram novamente ao ouvi-lo. O grupo ficou lá por mais de 3 horas brincando e brincando antes que a maioria de seus pais aparecesse. Naruto acenou adeus para seus amigos com um sorriso no rosto. Agora restavam apenas Daishi e Naruto no terreno. Assim que eles saíram, Naruto se virou para Daishi. Está ficando tarde. É melhor eu ir para casa. Naruto tinha um largo sorriso ao dizer essas palavras. Daishi tinha uma expressão impassível enquanto olhava para o amigo. Ele suspirou ao ver através da fachada de Naruto. Está tudo bem, você sabe. Ele falou lentamente. Naruto olhou para ele com uma expressão confusa. O que você está falando? Sentir-se triste. Solitário. Você não precisa continuar fingindo. As palavras de Daishi apagaram o sorriso do rosto de Naruto. Ele ficou quieto e parecia abatido. Às vezes dói. Naruto falou em voz baixa. Eu sei, mas quero que você se lembre de uma coisa. Daishi colocou as 2 mãos nos ombros de Naruto e olhou nos olhos. Eu quero que você sempre mantenha essas palavras em seu coração. Naruto olhou para Daishi e esperou que ele falasse. Ninguém neste mundo nasceu para ficar sozinho. Não importa quem lhe diga o que, lembre-se dessas palavras. Todo mundo tem alguém. Você pode não ter uma família, mas você tem ótimos amigos. Amigos leais. Shikamaru, Sakura, Ino, Shoji, Kiba e eu. E você ganhará muito mais no futuro. Amigos que protegem você não importa o que aconteça. Então vire essa carranca de cabeça para baixo e anime-se, loirinho. Daishi sorriu ao dizer a última parte. Naruto olhou para ele com os olhos arregalados. Ele rapidamente esfregou os olhos com a manga e sorriu. Daishi percebeu que era um sorriso genuíno e feliz. Obrigado, Daishi. Vamos, vou te levar para casa. Daishi e um Naruto feliz deixaram o local. Naruto estava exultante e tão feliz que nem mesmo os olhares dos aldeões o incomodaram. Assim que chegou em casa, ele se separou de Daishi de bom humor. Enquanto isso, Shikamaru caminhava ao lado de seu pai enquanto se dirigiam para casa. Shikaku virou-se para o filho e percebeu a expressão pensativa em seu rosto. Parece que você tem algo sério em mente. O que é? O comandante Jonin perguntou. Shikamaru olhou para o pai e suspirou. Sim, você pode me falar sobre mudança na forma do chakra e mudança na natureza do chakra. A pergunta de Shikamaru assustou Shikaku. Ele nunca esperou que tal pergunta saísse da boca de seu filho neste momento. Onde você aprendeu esses termos? Vi alguém tirar alguns livros com essas etiquetas. Só estava curioso. Shikamaru deu uma resposta vaga. Shikaku olhou para o filho por alguns segundos e depois respondeu. A mudança na forma do chakra e a mudança na natureza do chakra são uma forma avançada de controle do chakra. São algo que começamos a aprender quando nos tornamos Chunin. Aqueles que são talentosos aprendem sobre eles quando são Genin e começam a treiná-los mais cedo. Esses são 2 aspectos importantes que tratam da criação ou modificação de um jutsu. Shikamaru assentiu enquanto ouvia as palavras de seu pai. Shikaku continuou, vendo que tinha toda a atenção de seu filho. Agora, a mudança na forma do chakra ou transformação da forma, como alguns chamam, controla a forma, o movimento e a potência do chakra de uma pessoa. Determina o tamanho, o alcance e o propósito de um jutsu. Agora, a mudança na natureza do chakra ou as transformações da natureza tratam da moldagem e definir a natureza do chakra de uma pessoa. Você se lembra do que eu disse sobre a natureza dos chakras? Shikamaru assentiu. Sim, você disse que havia 5. Vento, fogo, água, terra e relâmpago. E cada pessoa tem uma das 5 naturezas de chakra. Sim, mas há muito mais do que isso. Não vou entrar em todos os detalhes, então serei breve. Todo mundo tem uma certa natureza de chakra predisposta a eles quando nascem. É sua afinidade primária com o chakra. Jutsu que usa essa natureza seria mais fácil para eles aprenderem e usa muito menos chakra. Mas com treinamento suficiente uma pessoa pode adquirir uma afinidade secundária e talvez até uma terceira. Mas as pessoas que conseguem isso geralmente são Jonins. O quê? É tão difícil? Shikamaru ficou surpreso. Sim, o treinamento dessas técnicas de controle de chakra leva anos e anos para ser dominado. A maioria das pessoas só adquire uma natureza secundária quando se torna um Jonin. É um treinamento extremamente difícil. Isso é tudo que você precisa saber sobre isso por enquanto. Eu vejo. Shikamaru olhou para frente ao ouvir seu pai. Só agora ele entendeu a verdadeira distância entre ele e Daishi. Por que o interesse repentino neste tópico, Shikamaru? Não é nada, pai. Eu só estava curioso sobre uma coisa. Vendo que seu filho não pretendia dar mais detalhes, Shikaku deixou passar. Shikamaru estava mais uma vez imerso em seus pensamentos. Ele se lembrou das palavras de Daishi durante o primeiro dia na academia. Meu objetivo é ser o mais forte. Ele também se lembrou da cena de Daishi enfrentando Anbu.
Quando não podíamos nem ver aquelas pessoas se movendo, Daishi foi capaz não apenas de vê-las, mas também foi rápido o suficiente para reagir e bloquear o ataque. E a intenção de matar deles nem sequer o incomodou. Agora ele está pegando o livro sobre controle avançado de chakra. Ele está se preparando para levar seu treinamento para o próximo estágio. Shikamaru suspirou pensando nos objetivos e ambições de seu outro amigo. Parece que seu objetivo de conquistar o primeiro lugar ficou muito mais difícil. Desejo-lhe boa sorte. Naruto. Capítulo 58, Interlúdio 03, Os Anciãos do Conselho e Rei Uchiha. Residência Hokage. Em uma câmara privada na residência do Hokage, Hiruzen Sarutobi e seus 3 conselheiros estavam se reunindo. Omura Mitokado, um ex-membro do time Tobirama, sentou-se à sua direita enquanto Koharu Tatani se posicionou à esquerda de Hiruzen. E bem na frente dele está seu amigo, rival e comandante das forças raiz, Danzo Shimura. A reunião teve um clima um pouco tenso devido ao tema da discussão. Os Uchiha estão ficando cada vez mais inquietos a cada dia. Não demorará muito para que eles lancem o golpe de estado. Precisamos lidar com eles antes que algo aconteça. A voz de Danzo era severa e não mostrava nenhum sinal de piedade. O clã Uchiha é formidável. Não será fácil fazer algo assim. E além disso, eles são um dos clãs fundadores da vila. Não podemos simplesmente atacá-los do nada. Isso desestabilizaria a vila. Hiruzen rebateu. Ao ouvir as palavras de Hiruzen, o vereador Omura opinou sobre o assunto. Eu entendo seus pontos de vista e preocupações, Hiruzen. Mas se Fugaku lançar o golpe de estado, então haverá graves baixas. E a vila ficará desestabilizada mesmo assim e as outras nações aproveitarão a oportunidade para nos atacar. Hiruzen grunhiu ao ouvi-lo. Ele sabia que Omura estava certo, mas não lhe parecia certo atacar o clã do nada daquele jeito. Tanto Danzo quanto Hiruzen apresentam bons argumentos. Mas ambos os planos também têm pontos negativos, Koharu disse. O resto se voltou para ela. Se lançarmos um ataque preventivo e matarmos os conspiradores, então poderemos parar o golpe antes mesmo de começar. Mas isso levaria ao ressentimento dos Uchiha que permanecem vivos. E eles poderiam planejar outro golpe novamente. E também os outros clãs iriam fique cauteloso conosco. Isso criaria uma brecha dentro da aldeia e qualquer estranho seria capaz de tirar vantagem disso. Koharu parou por um momento e olhou para eles. Ela continuou depois de alguns segundos. Por outro lado, se eles lançarem o golpe de estado com sucesso, haverá mortes em ambos os lados. A aldeia e o clã sofrerão baixas e isso enfraqueceria a aldeia e a nação do fogo como um todo. O Tsuchikage e o Raikage são atualmente procurando por quaisquer fraquezas que possamos apresentar. Eles definitivamente nos atacariam e isso iniciaria outra guerra. Ela parou e suspirou. Ambas as opções têm seus méritos e deméritos. Portanto, precisamos proceder com cautela. Hiruzen e Danzo ficaram quietos depois de ouvir suas palavras. Eles sabiam que ela estava certa. Este era um assunto delicado que precisava ser tratado com cuidado. Quaisquer que sejam as decisões que tomemos, temos de fazê-las rapidamente. O tempo está a esgotar-se. Precisamos de elaborar um plano. Omura cruzou os braços e recostou-se na cadeira. Itachi deu alguma atualização? Sim. Eles ainda não decidiram quando lançar o golpe. Mas Itachi me disse que eles estão reunindo recursos como equipamentos de batalha e armas e se preparando. Mas é um processo lento, já que eles não querem chamar a atenção para si mesmos. Hiruzen respondeu com uma expressão abatida. Tobirama Sensei nos avisou sobre os Uchiha. Deveríamos ter ficado de olho neles muito mais de perto. Se tivéssemos, não teríamos sofrido um ataque e perdido um Hokage. Foi um leve golpe de Danzo em Hiruzen. O terceiro Hokage reduziu algumas restrições impostas ao clã Uchiha durante seu reinado antes do ataque dos Ninetaius. Ele acreditava que o Uchiha ficaria mais confortável e se integraria mais à aldeia com o tempo. Hiruzen não mordeu a isca e ficou quieto. Não é hora para sua antiga rivalidade, Danzo. Precisamos ficar juntos e bolar um plano. Koharu repreendeu levemente o líder Raiz Caolho. No momento temos Itachi trabalhando disfarçado e ele nos informará se eles decidirem tentar alguma coisa. Então, por enquanto, vamos tentar resolver isso diplomaticamente. O clã Uchiha ainda não nos atacou. Portanto, ainda há tempo para negociações. Omura comentou e todos ficaram em silêncio. Que momento verdadeiramente preocupante. Hiruzen murmurou, mas os outros 3 ouviram. Hiruzen olhou para seus conselheiros. Eu esperava que Itachi fosse capaz de persuadir Fugaku a não seguir esse curso de ação, mas a cada dia isso parece cada vez mais improvável. Ainda assim, você está certo, Omura. Eles não causaram nenhum dano até agora. Vou tentar para chegar a um plano viável e resolver isso pacificamente. Ele suspirou e se levantou da cadeira. Vamos encerrar por enquanto. Ainda tenho muito trabalho para terminar no escritório. O Hokage estava prestes a sair quando Danzo o deteve. Danzo olhou nos olhos do amigo e tinha uma expressão séria. Hiruzen, os Uchiha são uma força militar importante na aldeia. Se alguma coisa acontecer com eles, ficaremos gravemente enfraquecidos. Eu entendo isso. Mas, se eles decidirem seguir em frente com esse plano ridículo deles, então eles vão forçar minha mão. Danzo, Hiruzen viu seu rosto decidido e sabia que não seria capaz de mudar de ideia. Se alguma coisa acontecer, eu irei proteger a vila. Não importa o custo. Danzo olhou para Hiruzen por mais alguns segundos depois de dizer essas palavras, então saiu lentamente. Ele é mais extremo do que o normal. Koharu murmurou olhando para as costas de seu colega conselheiro. Vamos apenas torcer para que tudo se resolva pacificamente. Omura acrescentou e os 2 saíram. Hiruzen ficou lá com o coração pesado. Eu deveria estar aproveitando minha aposentadoria agora. Passar um tempo com minha família e fumar até morrer. Mas em vez disso, estou aqui tentando impedir o que pode se tornar a chave para a 4ª Grande Guerra. Não posso acreditar que estou ressentido por você ter morrido, Minato. O Hokage então deixou sua residência e foi para seu escritório. Hiruzen carimbou os documentos empilhados depois de examiná-los. Ele atribuiu missões às equipes e cuidou do orçamento da aldeia. Ele examinou os vários papéis e depois de várias horas estava quase terminando. Naquele momento um Chunin entrou com sua agenda para o dia seguinte e uma mensagem. Senhor Hokage,
Daikoku Funeno está aqui para ver você. Ela o informou. Mande-o entrar. Hiruzen fez um gesto. O Chunin saiu e logo depois o instrutor da academia entrou. Senhor Okage. Daikoku-sensei cumprimentou seu líder. Acho que os exames da academia foram concluídos. Hiruzen perguntou a ele. Sim, senhor. Eles foram sem problemas. O instrutor da turma assentiu. Então, do que se trata? O Okage perguntou a ele. Vim principalmente por 2 motivos. Ambos são da minha turma. Daikoku começou. Prossiga. A primeira é sobre um aluno chamado Daishi Ekima. Ele é o primeiro da turma e eu li as provas dele pouco antes de vir para cá. Daishiu. Eu conheço o garoto. Eu sei que ele é talentoso. Mas você não estaria aqui se fosse só isso, não é? Então o que é? Hiruzen perguntou a ele. Ele estava curioso para saber o que o professor queria. Tenho ficado de olho no progresso dele ao longo do ano. E durante sua última luta de taijutsu com Sasuke Uchiha notei que ele estava se segurando por uma larga margem. Ele está muito acima da nota atual. Ele não vai aprender nada da aula se ele ficar com os alunos do ano atual. Então acredito que seria melhor para ele pular um ano e avançar. Daikoku parou e olhou para o Okage. Hiruzen examinou as informações que tinha sobre o menino. Depois de ler os relatórios da Anbu sobre as habilidades de Daishi no incidente de Iota, ele se sentiu inclinado a acreditar e concordar com o instrutor da academia. Então ele cresceu a tal ponto. Se você está me dizendo que ele está pronto para avançar, então eu acredito em você. Vou levar suas palavras em consideração. Vou conversar com Daishi e ver se ele está interessado em seguir em frente. Obrigado, senhor. Ele tem um grande potencial. Seria um desperdício se ele permanecesse na academia por mais tempo do que o necessário. Daikoku disse com um sorriso. Ele estava sempre feliz em identificar talentos e ajudá-los. Agora, qual é a segunda coisa que você queria? Com esta pergunta o rosto de Daikoku ficou um tanto sério. O próximo assunto é um pouco mais difícil de resolver. Ao ver o rosto de Daikoku, Hiruzen teve uma ideia do que poderia ser. Isso tem alguma coisa a ver com Naruto? Ele perguntou em um tom neutro. Daikoku-sensei respirou fundo e respondeu. Sim, senhor. Hiruzen suspirou ao ouvir a resposta. Ele sabia que o menino era um encrenqueiro. Parece que as travessuras do menino estão afetando os professores. O que ele fez? Hiruzen perguntou ao ninja Chunin. Bem, Daikoku sabia que o Okage cuidava do garoto. Então ele escolheu as palavras com cuidado e começou sua explicação. Em algum lugar no distrito do clã Uchiha, Ren Uchiha estava andando pela estrada com um olhar solene. Ele tinha acabado de sair de outra reunião secreta do clã no santuário Naka. As agendas apresentadas na reunião pesavam sobre ele. Em pouco tempo ele chegou em casa e foi abraçado por sua amada esposa. Você parece com medo. O que há de errado? Kimiko perguntou a ele. São as decisões dos clãs. Eles vão levar adiante o golpe. Eles estão se preparando. Ren disse com uma voz cansada. Quanto tempo? Kimiko sabia o que aconteceria se o clã lançasse um ataque à aldeia. Não resta muito tempo. 1 ou 2 meses no máximo. Eles estão reunindo armas e outros utilitários para lutar. Vai ser um banho de sangue. Ren era leal ao Uchiha, mas também era alguém que se preocupava profundamente com a vila. Ele não podia ir contra o clã, mas estava determinado a não atacar a aldeia. Kimiko abraçou o marido com força. Ainda não entendo por que Fugaku faria algo assim. Não é apenas Fugaku. Yashiro está fornecendo a ele algumas informações secretas. Não tenho ideia de onde ele as conseguiu, mas ele conseguiu convencer muitos membros de que esse é o único caminho. E Inabi e Tekka também estão apoiando Yashiro com este plano. Então eles conseguiram convencer a todos. A maioria. Alguns ainda discordam e pensam que lançar um golpe é extremo, mas esses números estão diminuindo a cada dia. Ren percebeu que seus amigos e colegas de trabalho estavam sendo levados para o outro lado a cada dia que passava. Posso entender sua frustração e raiva. As palavras de Kimiko chocaram Ren. O quê? Então você concorda com eles? Não concordo com o plano de golpe de Estado. Mas considerando como a aldeia nos trata hoje em dia, posso entender a raiva deles. Não estou do lado deles, mas entendo de onde vem o ressentimento deles. Kimiko respondeu. Ren sabia do que ela estava falando. Desde aquela noite, há 7 anos, tudo mudou. Ninguém confia em nosso clã depois do ataque do 9 Caudas. Eles acham que tivemos algo a ver com isso. E agora? Tudo está ficando fora de controle. Foi nesse momento que ouviram o choro da filha. Kimiko foi até o berço e a pegou no colo. Se o clã atacar a aldeia, uma de 2 coisas acontecerá. Venceremos, mas sofreremos muitas mortes e enfraqueceremos o clã. Isso fará com que outros clãs ou outras aldeias se aproveitem da situação e só criará mais caos. 2. Todos nós morremos. Ou mesmo que a Folha decida ser misericordiosa e poupar aqueles de nós que eram contra a ideia, os aldeões nos considerariam traidores pelo resto de nossas vidas. Kimiko então olhou para o bebê em seus braços. Eles olhariam para nossa garotinha como se ela fosse uma criminosa. Tratá-la-iam como uma traidora. Como estão fazendo com aquele garoto Naruto? Mesmo que ela não tivesse nada a ver com isso. As pessoas ainda a culpariam e levariam seus raiva dela. Ao ouvir as palavras de sua esposa, Ren fechou os olhos como se estivesse com dor. Kimiko olhou para a filha adormecida. Depois de alguns momentos ela fez uma escolha. Eu não quero isso. Ren olhou para sua esposa. Kimiko olhou para Ren e falou de uma ideia que acabou de ter. Eu não quero que nossa filha cresça e seja tratada como uma criminosa. Vamos sair da aldeia? O que? Ren tinha os olhos arregalados ao ouvir sua esposa. Quando o clã der o golpe, deixaremos a aldeia. Tanto o clã quanto a aldeia estarão lutando entre si. Essa será a nossa oportunidade de escapar. Embora não posso ir contra o clã, mas também não apoiarei a decisão deles. Esta é a única solução que consigo pensar. Kimiko explicou. Kimiko, se fizermos isso, estaremos deixando tudo e todos para trás. E para onde iremos? Ren perguntou a ela. Tenho certeza de que podemos encontrar algum lugar. Não se esqueça. Tenho algum treinamento em infiltração e espionagem. Tenho certeza de que podemos encontrar um lugar seguro e sobreviver. O que você me diz? Ren pensou sobre o plano. Depois de pensar um pouco sobre isso, ele queria ter certeza de que era isso que ela queria. Você tem certeza sobre isso, Kimiko? Sim.
Para nossa filha. Kimiko assentiu. Ren abraçou sua esposa e filho. Para nossa filha. Está decidido. Na noite em que o clã Uchiha dá o golpe, nós escapamos da vila. E não olhamos para trás. Nas semanas seguintes, eles fariam preparativos para partir sem serem detectados. Ren memorizou uma rota de fuga que teria menos resistência. Eles liquidaram lentamente seus ativos sem chamar a atenção. Eles repassariam o plano todos os dias para garantir que cobririam tudo. Mas o que eles não sabiam é que nunca teriam a oportunidade de implementar esse plano. Capítulo 59. Uma decisão a tomar. Escritório do Hokage. Hiruzen observou Daikoku sair de seu escritório. Ele soltou um suspiro cansado. Ele esfregou a testa enquanto sua mente repassava os acontecimentos do dia. Hiruzen tinha muito o que fazer e estava começando a sentir a tensão. Mais e mais problemas continuam aparecendo. Uma dor de cabeça de cada vez, suponho. Hiruzen pegou seu cachimbo e encheu-o com algo forte para acalmar os nervos. Ele acendeu e começou a fumar. É melhor eu dar uma olhada no que Naruto está fazendo agora. O Hokage pegou a bola de cristal e usou o jutsu telescópio. Ele se concentrou no chakra de Naruto e em segundos encontrou quem procurava. Ele viu o pequeno encrenqueiro brincando com seus colegas no terreno próximo à academia. Ele viu o sorriso no rosto de Naruto e isso o fez se sentir um pouco melhor. Foi então que percebeu os pais das outras crianças vindo buscá-los. Depois que eles partiram, apenas Daishi e Naruto permaneceram. Hiruzen notou Daishi olhando atentamente para Naruto. Ele concentrou o chakra na bola para poder ouvir a conversa. Ele ouviu a conversa e ficou feliz por Naruto ter encontrado um amigo tão bom. Ele observou Daishi confortar Naruto e acompanhá-lo até sua casa. Ele tem um bom coração. Eu não estava errado sobre ele. Hiruzen então pensou nas anotações de Daikoku e no pedido para permitir que Daishi pulasse um ano. Naruto acabou de encontrar um bom amigo. Se eu permitir que Daishi progrida, ele perderá essa amizade. Mas ao mesmo tempo, Daishi tem um grande potencial. Daikoku estava certo sobre isso. Se ele continuar nessa aula, estará perdendo tempo. Hiruzen não tinha certeza do que fazer. Por um lado, não quero separar Naruto e Daishi. Mas por outro lado, Daishi poderia obter mais benefícios da academia se progredir e isso também lhe pouparia um ano. O que devo fazer? Depois de algum tempo pensando sobre isso, Hiruzen tomou uma decisão. Vou perguntar ao Daishi. Afinal, está aí a decisão dele. Águia. Hiruzen gritou em voz baixa. Um Anbu apareceu em um instante, ajoelhado diante do Hokage. Informe Kensei Asagi e Daishi e Kima que os convoquei para uma reunião amanhã de manhã. Sim, senhor Hokage. A Anbu desapareceu tão silenciosa e rapidamente quanto apareceu. Casa de Kensei Asagi. Daishi chegou em casa há cerca de 1 hora. Ele se refrescou, comeu um pouco e foi dar uma volta pela casa. Daishi gostou da atmosfera pacífica e da bela natureza. Às vezes, ele sentia falta das tecnologias modernas com as quais estava acostumado em sua vida anterior, mas quando pensava no que tinha atualmente, esses sentimentos desapareciam. Daishi chegou ao jardim que cultivou nos últimos 3 anos. Ele começou a regar as plantas e removeu alguns caules moribundos. Começou com 3 flores, mas com o passar do tempo foi comprando cada vez mais e acrescentando ao jardim. Com o cuidado e meticulosidade com que Daishi trabalhou no jardim, não demorou muito para que os resultados começassem a aparecer. Ele foi capaz de transformá-lo de um desastre cheio de ervas daninhas em uma linda maravilha da natureza. Enquanto Daishi regava as plantas, ele ouviu os passos de seu avô. Kensei estendeu a mão e ficou ao lado de seu neto. Como foram os exames? Daishi sorriu ao ouvir a pergunta. Você realmente precisa fazer perguntas para as quais sabe a resposta, meu velho? Seu pirralho atrevido. Os lábios de Kensei se curvaram ao ouvir a resposta do neto. Ele olhou para o jardim que Daishi havia construído. Ele observou o menino trabalhar nisso 3 ou 4 dias por semana durante os últimos 3 anos. Daishi nunca perdeu uma única semana sem cuidar do jardim. E agora, depois de 3 anos, tornou-se algo magnífico. O jardim o lembrou de sua esposa e trouxe de volta memórias de Fumio orgulhosamente olhando para as flores desabrochando. É lindo, Daishi. Você trabalhou duro neste jardim nos últimos 3 anos. Eu nunca te agradeci por isso, não é? Kensei perguntou lentamente. Daishi olhou para o avô pelo canto dos olhos. E você nunca precisará. Apenas aproveite a vista, vovô. Não há necessidade de ficar tão sentimental. Daishi olhou para seu velho e sorriu. Kensei riu ao ouvir sua resposta. Enquanto os dois estavam ali aproveitando o momento relaxante, de repente sentiram flutuações de chakra dentro da barreira de sua casa. Alguém estava chamando por eles e injetando chakra na barreira. Eles foram até o portão da casa e encontraram um Mambu esperando por eles. Kensei Asagi e Daishi Akima. Vocês dois foram convocados para uma reunião com o Hokage amanhã de manhã. Isso é tudo. A Anbu desapareceu depois de dizer essas palavras. Tão rápido. Eu nem tive a chance de usar. Observe nele. Será que é isso? Daishi olhou para o local vazio onde a Anbu estava segundos atrás. Você sabe do que se tratava? Kensei virou-se para Daishi e perguntou-lhe. Não faço ideia. Daishi encolheu os ombros e respondeu. Bem, ele quer ver nós dois. Então, acho que isso tem algo a ver com você. Suponho que saberemos quando chegarmos lá amanhã. Kensei disse e voltou para casa. Daishi o seguiu logo depois. Daishi preparou uma refeição simples e os dois jantaram discutindo vários assuntos. A mente de Daishi vagou para a reunião que aconteceria no dia seguinte. O que ele quer comigo? Base raiz, em algum lugar subterrâneo. Os sons de uma bengala batendo no chão duro podiam ser ouvidos por todo o corredor escuro. Danzo Shimura caminhou lentamente em direção ao seu escritório, escondido nas profundezas de uma das muitas bases ao redor da vila. Ele chegou a uma das salas mais vigiadas da base. O escritório de Danzo continha documentos secretos e outros pergaminhos e itens ultra-secretos trancados dentro dele. 2 Roujambu estavam de guarda, junto com outro escondido nas sombras. Senhor Danzo. Eles cumprimentaram seu líder quando ele chegou. Danzo entrou na sala e das sombras surgiu um agente raiz. Ele se ajoelhou esperando por suas ordens.
Chame Nero aqui. Sim, senhor. Quando o agente desapareceu, Danzo sentou-se e fechou os olhos. Ele tinha um plano em mente para o clã Uchiha. Enquanto ele estava sentado pensando no futuro, um Rotembu apareceu. Danzo abriu os olhos e olhou para o agente. Ele tinha 2 arquivos na mão. Você completou a missão que lhe dei? Danzo perguntou em tom frio. Sim, senhor. Todas as informações que compilei sobre os 2 alvos estão aqui. O agente Holt entregou as pastas a Danzo e foi dispensado. Danzo abriu a primeira pasta. Nele estava a foto de Sasuke Uchiha, a única fraqueza de Itachi. Mais cedo ou mais tarde teremos que entrar em guerra com o clã Uchiha. Mesmo que agora Itachi esteja do lado da aldeia, não há garantia de que isso acontecerá no futuro, especialmente se a vida do irmão mais novo estiver em perigo. Danzo examinou as informações contidas no arquivo. Ele notou as rotas que Sasuke faz da academia até sua casa. Ele observa onde passa seu tempo e com quem. Sua personalidade, características e até mesmo as notas que recebeu na academia foram anotadas na ficha. Na guerra você deve conhecer as fraquezas de seus aliados tanto quanto de seus inimigos. Talvez você nunca saiba quando precisará dessas informações. As palavras que Tobirama Senju disse uma vez vieram à sua mente. Esse garoto é a chave para manter Itachi sob controle. Enquanto Danzo examinava as informações de Sasuke, ele percebeu algo que meio que esperava. Parece que ele está em segundo lugar novamente. Portanto, não me enganei. Danzo colocou a pasta do jovem Uchiha ao seu lado e abriu a segunda. Alvo número 2, Daishi Akima. Ele começou a percorrer as páginas do arquivo, uma por uma. Quando ouvi que uma criança que não pertencia a nenhum clã foi capaz de ficar em primeiro lugar em uma classe com os herdeiros da maioria dos chefes de clã, isso realmente me surpreendeu. Parece que minha intuição estava correta. Este menino foi capaz de manter sua posição e parece, com base nas observações de Nero, que o menino é consideravelmente mais forte que seus colegas. Seu agente também foi capaz de copiar as informações que Daikoku-sensei fez. Um grande potencial. Sua personalidade precisa de algumas correções, mas ele será uma excelente adição às minhas forças. Agora vamos ver quem são seus pais. Danzo parou de ler quando seus olhos alcançaram um nome familiar. Suas mandíbulas se apertaram levemente e seu rosto franziu a testa enquanto ele lia o nome em sua mente. Kensei Asagi. Danzo leu as informações que seu agente reuniu. Daishi Akima foi adotado há 3 anos por Kensei Asagi. Por que você está sempre no meu caminho? Kensei? Danzo fechou os olhos e pensou em seu último confronto com o homem. Depois de alguns momentos, ele soltou um suspiro e abriu os olhos. Kensei não esquecerá seus rancores. Parece que adquirir o menino será muito mais difícil do que eu pensava. Danzo leu as informações restantes no arquivo. Sarutobi sem dúvida terá esta informação em mãos. Então ele veria o valor de deixar o garoto se formar mais cedo. Vou deixá-lo ir por enquanto. Quando o garoto se formar, terei um dos meus homens como seu sensei. Dessa forma, posso controlar quais missões serão atribuídas a ele. Vou testar e ver se o menino mostra o mesmo potencial que mostra agora. E então ele logo será meu. Danzo fechou os 2 arquivos e os trancou em um pequeno cofre junto com outros documentos. Ele então começou a analisar os relatórios de missão que seus agentes haviam colocado sobre a mesa. Escritório do Hokage, manhã seguinte. Daishi e Kensei ficaram na frente do Hokage enquanto ele colocava alguns documentos sobre a mesa. Ele olhou para os 2 e sorriu. Daishi sorriu de volta, mas Kensei simplesmente grunhiu. Daishi, Kensei, obrigado por ter vindo. Claro, Lord Hokage. Do que se trata? Daishi cumprimentou e perguntou ao líder idoso. Daikoku-sensei veio me ver ontem. Com base em seus relatórios e em seu desempenho na academia, estou disposto a deixar você pular uma série. Acredito que você esteja qualificado para isso. Tanto Daishi quanto Kensei ficaram surpresos. Daishi pensou nas vantagens de seguir em frente, mas estava com algumas dúvidas. Ele os pesou em sua mente e estava se inclinando um pouco mais para avançar. A indecisão estava presente em seu rosto. Tanto Hiruzen quanto Kensei notaram isso. Daishi olhou para o Hokage e perguntou. Posso ter alguns minutos para pensar sobre isso? Claro, preciso falar com Kensei sobre outro assunto. Você pode esperar lá fora e pensar sobre isso. Te ligo de volta em alguns minutos. Hiruzen respondeu. Quando Daishi estava prestes a sair, Hiruzen falou. Daishi, antes de tomar uma decisão, gostaria que você me ouvisse. Se quiser avançar um ano, você está livre para fazê-lo. Tomarei as providências imediatamente. Mas gostaria que você ficasse com seus colegas por mais alguns anos. Entendo que não será muito benéfico para você, mas se você fizer isso, ficarei lhe devendo um favor. Os olhos de Daishi e Kensei se arregalaram ao ouvir isso. Um favor de um Kage não era pouca coisa. Você está falando sério? Daishi não pôde deixar de exclamar. Sim, um pequeno favor razoável, mas mesmo assim um favor. Hiruzen sorriu ao olhar para Daishi. Ele podia entender que tal oferta seria tentadora. Agora vá em frente. Ligarei para você daqui a pouco. Daishi saiu do escritório pensando no que acabará de acontecer. Uau, eu não esperava aquilo. O velho deve realmente querer que eu fique com minha turma, hein? Mas por que ele se importaria se eu ficasse com eles ou não? Bem, isso não importa. Eu poderia escolher seguir em frente. Então provavelmente estarei na aula de Neji, mas... se eu ficar, o Hokage me deverá um favor. Mas o que devo pedir? Enquanto Daishi refletia sobre o que deveria pedir, uma lembrança lhe veio à mente. De repente, ele teve uma ideia em mente, mas não tinha certeza se funcionaria. Eu preciso ter cuidado. Preciso escrever isso direito ou posso ter problemas. Vários minutos se passaram e as portas do escritório se abriram e Kensei apareceu. Ele e Daishi conversaram por 1 minuto antes de ambos entrarem. Então você tomou uma decisão, Daishi? Hiruzen olhou para o menino. Daishi fortaleceu os nervos e prosseguiu com seu plano. Eu tenho Sr. Hokage. Vou ficar com minha turma. Hiruzen sorriu levemente ao ouvir a resposta. Obrigado, Daishi. Lord Hokage. Sobre esse favor, posso pedir agora? Daishi perguntou cautelosamente. Hiruzen sorriu para o menino. Ele estava curioso para saber o que a criança iria querer. Você já tem algo em mente? Hiruzen perguntou. Daishi assentiu. O que ele disse alguns momentos depois chocou Hiruzen. Capítulo 60. O favor. Escritório Hokage, alguns minutos atrás.
Kensei e Hiruzen estavam discutindo os assuntos atuais da Vila da Folha. Como que seria discutido eram questões de natureza delicada. O Hokage já havia dispensado Suambu e seus guardas pessoais escondidos na sala antes de Kensei e Daishi chegarem. Eles falaram sobre os vários eventos em andamento na aldeia e nas 5 grandes nações. E suas conversas estavam terminando. Eles tiveram um desentendimento no final da conversa sobre alguém. Suponho que só o tempo nos dirá quem está certo. Hiruzen suspirou e recostou-se na cadeira. Kensei apenas grunhiu. Acredito que demos a Daishi tempo suficiente para tomar uma decisão. Por que você não liga para ele? Kensei saiu da sala e caminhou em direção a Daishi. Você já tomou uma decisão? Ele perguntou ao menino quando ele o alcançou. Daishi assentiu. Sim, mas antes de entrarmos, quero te perguntar uma coisa. O que é? A questão é que durante o seu tempo fora, há algumas semanas, eu meio que examinei alguns dos pergaminhos e livros da sua biblioteca. Daishi disse com um sorriso tímido. Bem, eu não proibi exatamente você de passar por eles. Então não vejo problema nisso. Mas o que isso tem a ver com o Hokage? Kensei estava confuso sobre o porquê de seu neto estar perguntando isso. Ele sabe que você pesquisa jutsu? Daishi perguntou ao seu avô. Ele faz. Eu era um ex-capitão da Anbu. Ninjutsu e Genjutsu eram minhas especialidades. Ele sabe que tento estudar qualquer técnica interessante que me atraia. Isso não é um problema. A maioria dos ninjas que são inteligentes e capazes fazem isso. Não é um crime. Bem, não, a menos que você faça algo ilegal. Mais uma vez, não entendo por que isso tem algo a ver com sua situação atual. Você vai ver. Daishi apenas sorriu para ele e os dois foram ao encontro do Hokage. Então você tomou uma decisão, Daishi? O Hokage perguntou. Eu tenho, senhor Hokage. Vou ficar com minha turma. Obrigado, Daishi. Observando Hiruzen sorrir, Daishi decidiu colocar seu plano em ação. Lord Hokage. Sobre esse favor, posso pedir agora? Você já tem algo em mente? Sim, senhor. Vamos ouvir. Você despertou meu interesse. Hiruzen inclinou-se ligeiramente para frente e olhou para o menino. Daishi expirou fundo e continuou. Sua mente de jogador fazendo um excelente trabalho em mantê-lo calmo e focado. Veja, o problema é que estou interessado em criar ninjutsu. Quero me concentrar nesse campo com o taijutsu como secundário. Recentemente estive pesquisando alguns exercícios avançados de controle de chakra. E me deparei com 2 exercícios avançados de controle de chakra. Exercícios necessários para que eu possa prosseguir na minha área de interesse. Hiruzen ficou surpreso ao ouvir Daishi. O fato de um estudante do 2º ano da academia estar estudando tais matérias era muito raro. Você está falando sobre mudança na forma do chakra e mudança nas técnicas da natureza do chakra, não é? O Hokage queria confirmar isso. Sim, senhor. Daishi assentiu. Daishi, eu sei que você é talentoso, mas essas coisas são avançadas. Levaria anos para aprender, compreender e dominar esses exercícios de controle de chakra. Hiruzen aconselhou o menino. Estou ciente disso, senhor Hokage, mas gostaria de tentar. Ao ouvir a resposta de Daishi, Hiruzen suspirou. Ele é talentoso, mas parece que isso está subindo a cabeça dele. Se ele começar a usar essas técnicas agora, isso poderá impedir seu crescimento. Daishi, você sabe por que a maioria das pessoas só começa a trabalhar nessas técnicas de controle depois de atingirem a força Chunin? Hiruzen perguntou ao menino. Daishi balançou a cabeça. Vendo isso, Hiruzen começou sua explicação. O treinamento necessário para dominar a mudança na forma do chakra e a mudança na natureza do chakra requer um alto nível de chakra. Uma pessoa deve ter pelo menos reservas de nível Chunin antes de começar a praticá-las. Porque esses exercícios de controle de chakra colocam imensa pressão na bobina de chakra e seu corpo. Se alguém não tiver chakra suficiente e tentar esse treinamento, eles danificarão seus caminhos de chakra. A única vez que alguém da sua faixa etária é elegível para trabalhar nessas técnicas é se tiver um corpo excepcionalmente forte. Eles devem ter pelo menos reservas de chakra no nível Chunin e um físico poderoso. Hiruzen terminou sua explicação e ficou surpreso ao ver um sorriso no rosto de Daishi. Daishi não pôde deixar de sorrir ao ouvir o Hokage. Parece que minha técnica de supressão de chakra é melhor do que eu pensava. Eles não foram capazes de sentir minhas verdadeiras reservas. É hora de afrouxar algumas das minhas restrições. Daishi liberou lentamente a técnica de supressão de chakra, mas não totalmente. Apenas o suficiente para mostrar ao Hokage que ele era capaz. Hiruzen e Kensei ficaram chocados ao sentir o aumento de chakra no menino. Ele está suprimindo seu chakra. Desde quando ele aprendeu isso? Kensei olhou para o garoto perplexo. Vou perguntar a ele no caminho para casa. A reputação aumenta com Kensei e Asaji. Hiruzen também ficou igualmente chocado. Suas reservas de chakra cresceram muito além do que alguém de sua idade deveria ter. Somente alguém como um Jinchuriki seria capaz de superá-lo em reservas entre seus pares. E não só isso. A técnica de supressão de chakra é quase perfeita. Ele ainda não dominou isso, mas ainda assim, para aprender e usá-lo a tal ponto, posso ter subestimado severamente seu talento. A reputação aumenta com Hiruzen Sarutobi. Acredito que sou elegível para aprender essas técnicas de controle. Daishi olhou para o Hokage com um pequeno sorriso. Hiruzen tinha uma expressão ilegível no rosto enquanto olhava para Daishi. Sua mente estava correndo a 1000 por hora. Essa criança, eu cometi um erro. Como ele ficou tão forte, só perderá tempo se permanecer na academia. Com sua taxa de crescimento, seria melhor se ele se formasse agora. Não tenho dúvidas de que ele vai tirar nota máxima no exame de graduação, mas já estabeleci a idade mínima para se formar em 11 anos. Devo abrir uma exceção para ele? Não. Esta vila já tem um histórico de ferrar gênios antes mesmo de eles atingirem a puberdade. Deixe-o ficar com sua turma. Isso é o melhor. Deixe-o crescer com seus amigos. Eu não quero que ele acabe com cicatrizes mentais como Kakashi e Itachi. E tenho certeza de que ele formará laços fortes com seus colegas de classe nos próximos anos. Hiruzen suspirou e depois respondeu. Sim.
Sim, você está qualificado. Aceita o favor que você deseja. Existem algumas técnicas de controle para ambos os exercícios? Ele perguntou. Não exatamente. A resposta de Daishi confundiu o velho. Tudo bem. O que você quer? Hiruzen perguntou-lhe com muita curiosidade. Algumas semanas atrás, eu estava revisando algumas anotações que o vovô aqui tinha em sua biblioteca, e me deparei com um jutsu interessante que acho que seria perfeito para o meu treinamento. Ao ouvir isso, Kinsei recordou mentalmente as técnicas que havia pesquisado e registrado em sua biblioteca, mas ele não conseguia descobrir qual deles atraiu o interesse de Daishi. Que jutsu? Hiruzen perguntou. O Rasengan. A resposta de Daishi foi completamente inesperada e chocou Kinsei e Hiruzen, mas o Hokage rapidamente recuperou a compostura. Ao ouvir o nome do jutsu, Kinsei lembrou-se do dia em que o estudou. O quarto Hokage estava no final da adolescência e acabará de desenvolver o jutsu. Ele lhe mostrou a técnica uma vez. Anotei tudo o que pude lembrar sobre a técnica e eu guardei na minha biblioteca. Claro, então esse é o seu objetivo final, hein, Daishi? Nada mal. E por que você acha que o Rasengan iria te ajudar nesse treinamento? Hiruzen perguntou ao menino. Ele queria saber se Daishi descobriu o segredo do jutsu do falecido quarto Hokage, porque esse jutsu representa a técnica de transformação de forma levada ao mais alto grau. Pelo menos esse é o meu entendimento depois de ler as notas. Hiruzen estreita os olhos. Ele queria saber o quanto Daishi sabia sobre o jutsu. Diga-me, o que você descobriu sobre o Rasengan? Daishi reuniu seus pensamentos e depois de um segundo respondeu. Havia apenas algumas coisas anotadas sobre o Rasengan. O básico. Mas com base nas informações que li, cheguei a algumas conclusões. O Rasengan é um jutsu poderoso que representa pura transformação de forma. Com base no meu entendimento, eu diria que o jutsu tem 3 componentes principais: rotação, contenção e poder. O chakra girando descontroladamente em várias direções representa o aspecto de rotação. E como o chakra é estável e mantém sua forma, ele mostra a contenção do chakra em um local específico, neste caso na palma da mão do usuário. E finalmente poder. Foi anotado no livro do velho que o jutsu era capaz de perfurar até rochas sólidas. Não seria capaz de fazer isso se o chakra do usuário não fosse poderoso o suficiente. Hiruzen manteve sua expressão impassível enquanto ouvia Daishi, mas em seu coração ele ficou surpreso. E pensar que uma criança na academia descobriria os segredos de um dos jutsu mais poderosos e característicos de um Kage. Inacreditável. Hiruzen olhou discretamente para Kinsei para ver se ele tinha alguma participação direta nisso. Mas com base nas reações de seu ex-capitão da Anbu, ele concluiu que Kinsei estava tão chocado e surpreso quanto ele. Agora que penso nisso, me lembro vagamente de Kinsei pedindo a Minato uma demonstração do Rasengan. Lembro-me de algumas informações que Kinsei anotou. Certamente não foi tão detalhado quanto a análise de Daishi. Daishi continuou. Acredito que este jutsu é um atalho para dominar a mudança na forma de chakra. Os exercícios usuais de transformação de forma me ajudariam, mas levaria muito mais tempo para dominar meu controle de chakra com eles. Mas se eu dominar este jutsu, poderei para reduzir significativamente meu tempo. E agora eu tenho uma desculpa para usar esse jutsu se eu entrar em alguma situação difícil. Não tenho interesse em fazer deste meu jutsu característico como Naruto, mas com certeza será útil em situações difíceis. Daishi pensou em sua mente. Parece que você descobriu a maior parte do jutsu. Então, qual é o favor que você quer? Hiruzen falou assim que Daishi terminou sua explicação. Sozinho, serei capaz de descobrir como aprender o jutsu e o farei. Mas vai levar tempo. Tempo que poderia gastar em outros assuntos. Então, me ajudaria muito se você conhecesse algum método de treinamento para domine o Rasengan em um ritmo mais rápido. Daishi perguntou educadamente e manteve o rosto calmo. Hiruzen olhou para o menino por vários segundos e depois suspirou. A reputação aumenta com Hiruzen Sarutobi. Daishi viu a notificação e ficou animado, mas manteve a calma. Suponho que devo um favor a você, não é? Tudo bem. Seria benéfico se você tivesse algo desafiador para mantê-lo ocupado durante seu tempo na academia. O Hokage olhou para Daishi e ficou sério. O quarto Hokage, após criar o jutsu, inventou métodos de treinamento para facilitar o aprendizado do Rasengan. Vou lhe contar esses métodos sob 2 condições. Você não deve quebrar essas condições em nenhuma circunstância. Entendeu? Olhando para o rosto sério do Hokage, Daishi assentiu rapidamente. Sim, senhor. Você tem minha palavra. Ele respondeu rapidamente. Hiruzen apenas grunhiu. A primeira condição. Você nunca deve contar a ninguém sobre as informações e segredos que aprendeu sobre o Rasengan. Nenhuma outra parte deve ter acesso a este jutsu, especialmente um estranho ou um ninja estrangeiro. Nas mãos erradas, este jutsu é capaz de grande morte e destruição. Portanto, não conte a ninguém. Nem mesmo a seus colegas. As únicas pessoas que estão isentas dessa condição são Kakashi Hatake e Jiraiya. Lembre-se desses nomes. Vendo Daishi acenar com a cabeça, o Hokage relaxou ligeiramente e sorriu. A segunda condição é: quando você dominar o Rasengan, venha e me mostre. Se você de fato dominar o Rasengan quando seu próximo semestre terminar, então eu lhe darei algumas mudanças para iniciantes nas técnicas de controle da natureza dos chakras. Acordo. Os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir a oferta. Ele não hesitou um segundo e concordou. Sim, senhor. É um acordo. E terei esse jutsu dominado até o final de outubro. Estou ansioso por isso. Hiruzen sorriu para o menino. Sua vontade de aprender. Seu intelecto e capacidade de analisar um jutsu. Ele me lembra muito de mim mesmo. Agora, ouça com atenção. Existem 3 passos para dominar o Rasengan. Hiruzen começou sua explicação e contou a Daishi sobre os métodos de treinamento. Foram os métodos que Jiraiya mostrou a Naruto durante sua busca por Tsunade. Estourar o balão de água para dominar a rotação, destruir uma bola de borracha para ganhar força e manter um balão sem que ele exploda. Parece que o treinamento é o mesmo que os que conheço. Bom,
Daishi pensou consigo mesmo. O encontro entre os três logo chegou ao fim. Daishi saiu do escritório muito mais feliz. Quando pensei neste plano, estava apostando no meu status de carisma e na boa vontade do Hokage para fazer isso funcionar. Tive a sensação de que meu atributo carisma influenciaria sua decisão. E eu estava certo. Agora não só recebo o Rasengan, mas também algumas técnicas de controle do Hokage se eu dominar o Jutsu em cerca de 7 meses. Isso será muito fácil com meu corpo de jogador. Que trapaça definitiva. Daishi então pensou sobre o verdadeiro motivo pelo qual pediu o Rasengan. Eu poderia ter aprendido o Rasengan em segredo e pedido qualquer outro favor. E se eu tivesse que revelá-lo então, quando perguntado, eu poderia simplesmente ter dito que descobri sozinho com base nas anotações do velho. Mas essa foi a escolha certa. O massacre Uchiha acontecerá em breve e não vejo como fazê-lo. Impedir que isso aconteça. Sou apenas um estudante da academia sem nenhum poder real. Se eu fizer alguma coisa em relação ao clã, Itachi, Obito, Fugaku, Hiruzen, Danzo e Zetsu estarão atrás de mim. Não estou pronto para lidar com eles. Se eu interferir, o resultado certamente será minha morte e a destruição do clã ainda acontecerá. Esse é o seu destino inevitável. O golpe já está em marcha. Ou pelo menos deveria ser o caso. Há muitas pessoas poderosas envolvidas nisso. O resultado do clã é inevitável. Assim que o massacre acontecer, haverá atrito entre o Hokage e Danzo. E se eu provar que meu talento é maior que o resto, então Hiruzen sem dúvida vai querer ter certeza de que eu não acabe nas mãos de Danzo. O Hokage é um escudo valioso que me protegerá do líder raiz. Aprender o Rasengan é uma parte importante para conseguir isso. Além disso, continuar com o meu ano também tem outra vantagem. No que você está pensando tanto, garoto? A voz de seu avô chegou aos ouvidos de Daishi. Daishi sorriu levemente. Mova seus inimigos. Mas não deixe que eles ditem seus movimentos. Não foi isso que você me disse uma vez, vovô? Verdade. Eu disse isso. Também me lembro de dizer, você também não deve subestimar seus oponentes. Não se preocupe. Sou cauteloso. Sempre sou. Kinsei não disse mais nada e continuou andando. Daishi tinha um brilho calculista nos olhos enquanto olhava para as pessoas ao seu redor. Eles acham que sou um gênio, mas a verdade é que sou apenas um cara comum que possui as maiores vantagens do mundo. Conhecimento futuro e meu maior trunfo, um poderoso sistema gamer. Eu adoro a habilidade do jogador. Daishi sorriu internamente enquanto caminhava pela estrada com seu avô. Você está certo, Sansu. Oportunidades multiplicam-se quando são aproveitadas. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.